Bom dia. Vou aqui começando. Eu vou dar aula hoje, mas o Fernando vai ainda tá voltando, ele foi no banheiro. E para começar a aula de hoje, antes de entrar no texto, antes até de perguntar para vocês sobre o texto, que eu gosto de começar assim, eu queria fazer um comentário. Sobre. Eu gostaria de saber. Isso aqui também está um pouco. Ainda estou sendo corrigido, o processo ainda está andando. Como eu disse, ele vai passar por mais de uma mão, não é nem só eu, nem só o pouco me corrigir. Então, enfim, tem aí uma certa rodada das provas que tem que passar por nós. Mas, enfim, tem de tudo. Tem prova nada, tem prova D, mas já a maioria é prova B. Então, acho que assim, as pessoas entenderam o central, não precisam entender. Então, tem regras que tem tranquilo. Mas, quer dizer, isso é uma coisa importante. Tem a ver com as provas, não é sobre o conteúdo das provas. E eu queria que vocês levassem isso muito a sério. Tipo assim, mesmo que vocês detestem filosofia, se vocês não queiram saber sobre fé, sobre razão, sobre metafísica, treinar o quadrimestre, beleza, mas assim, guardem uma coisa com vocês. Gente, ponto final. Só que isso deixa o texto muito mais confuso. Quer dizer, às vezes a pessoa vai começar a falar como surgiu a razão da Grécia, e você fala, a razão surgiu da Grécia no século tal e tal, devido a expansões comerciais que provocaram. Deus falou, calma. A razão surgiu na Grécia no século V. Ponto. Isso pode ser explicado por muitas provas que estavam muito boas do ponto de vista conceitual, estavam dizendo tudo certo, que escreveram de uma forma clara, mesmo assim, realmente ficavam confusos, mesmo um pouco por causa disso. Então, confira no ponto final. O ponto final existe para usar. Então, mesma frase, sujeito, verbo, predicado, ponto final. Continua o raciocínio que o leitor vai entender, ponto vai parar de raciocínio, confira no ponto final. Eu acho que sim. Então, isso é uma coisa. Eu falei um pouco brincando, mas é verdade, gente. Confia nisso. Isso vai dar muito mais clareza para o texto de vocês. Claro, você pega grandes escritores como Proust, das 10, vai escrever uma página inteira, sem ponto final, um parágrafo. Mas assim, nós, meros mortais, para a gente conseguir expressar nossas ideias com clareza, é bom que a gente escreva uma frase, ponto, segue. Pois bem, ponto final agora. O que eu estava dizendo. E vamos ao texto de hoje. Vocês lembram o texto de hoje, gente? Alguns leram, pelo menos? Alguém? Não? Bom, tudo bem. Vamos ver com calma esse texto. Eu acho esse texto muito legal. Bom, eu não entendi, ninguém exatamente leu, né? Eu ia perguntar se alguém leu, se alguém tinha alguma coisa para dizer, mas ninguém leu, não falei. Bom, vamos ler então essa parte boa de que essa aula, você deve ter percebido já, que tem alguns formatos de aula que o Fernando pensou, né? Então tem aula que a gente vai falar sobre o filósofo, que traz um texto introdutório de alguém falando desse filósofo. Tem aulas, por exemplo, de hoje que a gente vai ler o texto do filósofo. E é interessante a gente ler o texto meio linha a linha, principalmente, acho que pedagogicamente, para a gente ir um pouco aprendendo como ler um texto de uma maneira geral, e principalmente como ler um texto de filosofia.
particular. Eu gosto muito desse texto por algumas razões. A primeira é, eu gosto muito desse tal desse sujeito chamado Martin Heidegger. É ele que eu estudo no mestrado, inclusive. Não exatamente nessa fase, é outra fase do pensamento dele, mas enfim, gosto muito do Heidegger. Mas, além disso, eu acho que esse texto é muito interessante, porque ele é muito bem construído, pessoalmente. Teve uma aluna na outra sala que falou que achou mais fácil ler esse texto do que o texto de introdução sobre o Heidegger. O que é curioso, né? Porque justamente a ideia do texto de introdução é ser um pouco mais fácil. E eu acho que o motivo dela ter achado mais fácil esse texto é porque ele é tão bem construído, ele constrói o raciocínio dele, o pensamento dele, tão passo a passo, de um modo tão claro e tão, inclusive, inteligente, irônico, engraçado, tem momentos engraçados no texto, que você segue. Daí acaba ficando mais claro do que, às vezes, que alguém falando sobre o Heidegger. Porque o Heidegger é um pouquinho difícil. Mas nesse texto, acho que ele se supera no sentido bom. Quer dizer, ele acho que ele consegue ser muito claro nesse texto. E, bom, vamos lá. O texto chama O que é Metafísica, né? E ele começa do seguinte modo, né? O que é metafísica? A pergunta desperta a expectativa de que falaremos sobre a metafísica. Mas vamos evitá-la. Quer dizer, Heidegger não vai expor nesse texto a falar, ó, o que é a metafísica? 2 pontos, vai explicar o que é a metafísica. Mas eu vou fazer isso um pouquinho antes, porque eu acho que isso vai clarificar um pouco isso para vocês. Quer dizer, não só o que é metafísica, mas como o Heidegger entende metafísica. Eu acho que uma coisa que já apareceu em outros momentos do curso é o quanto os filósofos sempre dão sentidos muito próprios para as palavras dentro de cada pensamento. Então, vocês viram, por exemplo, o suprassensível no Platão e no Kant significam coisas diferentes. Então, a gente pode inclusive dizer que um dos trabalhos do filósofo é pensar nas palavras fundamentais da filosofia e dar um sentido próprio para elas. Então, vamos... O mais Heidegger falou, olha, não vamos falar sobre metafísica. E por que ele está falando não falar sobre metafísica? Ele vai dizer, olha, em vez disso, vamos discutir uma questão metafísica. Porque daí a gente vai entrar na metafísica. Se a gente falar sobre a metafísica, a gente vai estar falando em abstrato. Para fazer uma analogia, quase como se a gente estivesse falando sobre nadar sem nadar. Não dá para você ensinar alguém a nadar, tipo, escrevendo. Não, só tem que nadar para aprender a nadar. O que quer dizer? Quer dizer, para a gente de fato entender o que é metafísica, a gente tem que entrar numa questão metafísica, a gente tem que entrar numa linha de questionamento. E é isso que o texto de fato faz. Então, ele quer dizer o que é metafísica, mas ele não vai definir o que é metafísica, ele vai inserir a gente dentro de uma questão metafísica. E desse modo, com a ideia de que assim a metafísica vai poder apresentar-se por si mesma, né? Quer dizer, que de algum modo a gente tem um pouco a experiência de nadar, e não só porque falamos sobre nadar. Mas, para que a gente também consiga nadar e afogar, vamos esclarecer algumas coisas de como Heidegger entende o que é metafísica. Eu diria, de uma primeira resposta assim, rápida, que metafísica é filosofia, para Heidegger. Então, quando ele está perguntando o que é metafísica, ele está se perguntando o que é filosofia. E, portanto, toda essa questão do que é uma pergunta metafísica, né? O que é uma pergunta filosófica, o que é uma questão filosófica. Nisso é importante também ter em mente que nosso curso ele foi seguindo uma contraposição, né? E quando a gente foi falar entre razão e fé, e quando a gente foi falar, por exemplo, do surgimento da razão, a gente falou do surgimento da racionalidade filosófico-científica. De algum modo, aproximando a filosofia da razão e da própria ciência. Por outro lado, depois a gente viu que tem uma outra linhagem na filosofia que está muito mais ligada a questões ligadas à fé e, portanto, à religião. E a gente foi mostrando como, bom, a filosofia tem diferentes vertentes que se aproximam mais da ciência, se aproximam mais da religião e ficam nessa contraposição razão e fé. Pois bem, o Heidegger é alguém que eu diria, ele é um filósofo, acima de tudo. E o modo que ele está preocupado em pensar a filosofia está muito distante daquilo que é a razão e o conhecimento científico, mas também está muito distante daquilo que é a religião e a fé. E nesse sentido, eu acho que é por isso também que ele está fazendo essa pergunta, o que é metafísica, o que é filosofia, porque ele quer, de algum modo, se perguntar pelo espaço da filosofia em uma época que explica a realidade através da ciência. E nesse sentido, digamos assim, a questão, o pano de fundo dele, vamos lembrar algumas coisas, né, sobre esse texto, não sei se vocês sabem, vamos dizer algumas coisas sobre esse texto, que essa foi a aula inaugural que o Heidegger deu quando ele virou professor na Universidade de Friburgo. Tinha uma tradição na Universidade Alemã que, sempre que um professor era admitido, ele dava uma aula inaugural para todos os professores da casa. Isso significa não só os professores de filosofia, mas principalmente para cientistas, professores de ciência. Então, a gente tem que ter esse pano de fundo, né? Quer dizer, o Heidegger está proferindo esse texto que vai tratar diretamente da ciência. Vocês não leram, são vagabundos, vocês não sabem. Mas a gente tem que ter brincadeira.
a gente tem que ter em vista, de que ele está falando sobre isso para uma plateia de cientistas. Então, quer dizer, ele está questionando a ciência para o cientista. Então, o que é diferente, não é só que ele está, no texto dele, colocando provocação, ele está provocando os caras que estão lá. E, no fundo, a inquietação do Heidegger, e por isso que ele está fazendo essa pergunta, né? O que é metafísica? O que é, tomando metafísica como sinônimo de filosofia, né? O que é filosofia? No sentido de se perguntar, quer dizer, qual o espaço da questão filosófica, qual o espaço da filosofia numa época que explica a realidade através da ciência. E daí nisso a gente precisa entender o que o Heidegger entende por filosofia, ou por metafísica, e nesse sentido, o que é uma questão filosófica? O primeiro ponto, talvez, a dizer é, para o Heidegger não é uma questão filosófica, mas é uma questão filosófica. No sentido de que a filosofia tem uma grande questão. A grande questão. Que é a questão da metafísica, que é a questão da filosofia. Qual é essa questão para o Heidegger? O que é tudo que existe? Essa é a pergunta fundamental da filosofia. Simples, né? Fácil. Imagina fazer uma prova disso, né? Então, gente, a prova de hoje é você tem que responder o que é tudo que existe. Bom, a gente pode, na verdade, pensar, tá, mas como é que a gente começa? Como é que a filosofia começou a responder isso? Que é uma pergunta um pouco grande demais, o que é tudo que existe? E, principalmente, a gente pode dizer, ainda mais levando em consideração aquilo que a gente falou nas primeiras aulas do curso, né, em relação a outras culturas, a outras civilizações que têm outros modos de pensar, outros modos de elaborar a realidade, e, nesse sentido, todas as culturas, todos os pensamentos estão, em última instância, tentando responder o que é tudo que existe. O que é peculiar da filosofia é responder essa pergunta sob o fio condutor de uma outra pergunta, que é o que significa existir? Quer dizer, o que significa algo ser? E, claro, isso é uma interpretação do Heidegger. A gente já viu, todos os filósofos têm suas posições, então não é que isso é a filosofia, ponto. Isso é o modo como o Heidegger fez a filosofia. Mas é algo que, quando a gente vai, de fato, se deparar com os textos filosóficos, quer dizer, quando a gente lê Platão, a gente lê Aristóteles, a gente lê Descartes, Kant, Hegel, tanto faz, Tomás de Aquino, tem uma certa estrutura, de fato, de responder a essa pergunta, que é a questão metafísica, né? O que é tudo que existe, a partir dessa pergunta, o que significa algo existir, o que significa algo ser. Vamos dar um exemplo para esclarecer um pouco as coisas. O que significa, dentro da metafísica medieval, da metafísica cristã, algo existir? O que significa algo existir de uma perspectiva cristã? Ser criado por Deus. Isso que constitui o ser de algo. Portanto, tudo que existe é criado por Deus. Parece simples, né? A mesma coisa, por exemplo, de Platão. Eu ia falar, o que significa algo existir? Algo existir significa algo ser uma ideia. Portanto, todas as coisas são ideias. Falando assim, parece um pouco simples, mas é que chegar, enfim, conseguir colocar em questão o que significa existir é um esforço, e tanto, na verdade, é um grande esforço da filosofia, segundo Heidegger. Agora, a questão é a seguinte. Tá, a filosofia, a metafísica, se pergunta o que é tudo que existe. Agora, o Heidegger, ele existe na época moderna, que já existe a ciência, onde a ciência já explica o mundo. Inclusive, o Heidegger vem depois do Kant. Ele não tem nenhuma pretensão de reivindicar esse espaço de volta para a filosofia. Porque antes de surgir a ciência, era a filosofia que explicava o mundo. Na cultura ocidental, né? Ela que se perguntava e respondia o que é todas as coisas. E daí Platão disse, é a ideia. Ou daí, dentro do... Isso entre os gregos, né? Daí, na Idade Média, na metafísica cristã, diziam, existir é ser criado por Deus. Só que... na medida em que a ciência começa a explicar a realidade, a filosofia perde esse lugar. E o Heidegger, ele não pretende retomar esse lugar, ele não pretende que a filosofia volte a explicar o que é todas as coisas. Porque esse lugar, quem faz isso é a ciência. E faz muito bem obrigado. No sentido de conseguir responder o que é cada uma das coisas. Agora, um pouco a questão do Heidegger, né, a gente vai ver isso com mais calma, é se perguntar, tá, se hoje em dia, na época dele, né, a ciência que conhece o que são todas as coisas, que diz o que cada coisa é, o que sobra para a filosofia, né? Essa é um pouco o pano de fundo. Ele está nesse texto se perguntando o que é a metafísica, o que é a filosofia, tendo como pano de fundo essa inquietação de qual é o lugar para a filosofia, leia-se, qual é o lugar para a questão filosófica em um mundo científico, em um mundo que explica a realidade pela ciência. Daí, bom.
fecha parênteses, já que eu estava enchendo o saco de vocês com a pontuação, né? Fecha parênteses e fala, eu não vou definir o que é metafísica, eu vou entrar numa questão, vou colocar uma questão metafísica para vocês. Mas eu fiz esse parênteses para dizer, bom, o que o Heidegger entende por metafísica, a saber, a filosofia, e particularmente entender a filosofia enquanto essa questão, a pergunta por tudo que existe a partir da pergunta o que significa existir, o que significa ser. Mas ele fala, bom, fecha parênteses, vamos agora entrar no questionamento que o Heidegger está nos colocando. Diz o Heidegger. Segundo Hegel, a filosofia é, considerada do ponto de vista do senso comum, o mundo às avessas. Eu acho que vocês, a essa altura do curso, já concordariam com Hegel, né? Parece que a filosofia vê tudo ao contrário. Porque a gente fala, não, claramente isso é real, isso é óbvio, a filosofia fala, não, isso claramente não é óbvio. E será que é real? Então, enfim, ela tem esse jeito meio ao contrário de funcionar, né? E daí ele diz assim, né? De decorre que temos que começar por um esboço preliminar, o qual emerge de uma dupla característica do questionário metafísico. Qual é essa dupla característica que ele coloca? Isso vai ser muito importante na estrutura do texto, para entender justamente isso que ele está tentando fazer, né? Ele diz, olha, por um lado, toda a questão metafísica sempre abarca toda a problemática metafísica. Ela é, a cada vez, o próprio tudo. O que significa isso? Pois bem, como eu estava dizendo para vocês, né? A questão metafísica é a pergunta por que é tudo que existe. Uma condição dela ser uma questão metafísica, por exemplo, dela ser uma questão filosófica, é que ela coloca em questão tudo nesse sentido. Então, e é por isso que ele diz isso, né? Que a filosofia, ela vê o mundo às avessas. E, portanto, ela tem que começar por um esboço preliminar antes de fato, abordar a coisa. Porque, de algum modo, a filosofia, o questionamento filosófico, ele tem que colocar tudo em questão. Se ele quer se perguntar o que é tudo que existe, ele não pode partir daquilo, da realidade, como se percebe a realidade, para daí dizer, isso é o real. Ele tem que, de algum modo, colocar tudo em suspenso. Ele tem que colocar tudo em questão e, nesse sentido, construir o questionamento a partir do próprio pensamento. Por isso que ele fala, temos que começar por um esboço preliminar. Quer dizer, o pensamento ele não parte da realidade existente dada. Ele parte de uma autofundamentação, quer dizer, de uma construção do questionamento que seja capaz de colocar em questão toda a realidade. Entende isso? Isso é uma característica, portanto. Posso só, em cima disso, que é aquela parte que eu conecto com a aula anterior, né? Você falou da questão do diálogo com o contexto lógico. Não, eu falei do contexto da preleção. Assim, ele estava falando com uma plateia de cientistas e tal, né? Isso é importante, quer dizer, porque no slide da última aula, lembra, eu fazia aqueles dois fios convergindo, né? E daí tem o neopositivismo, o Círculo de Viena, que é, vamos dizer, com quem o Heidegger está dialogando mais diretamente, que é o pessoal que está justamente tentando definir a ciência de maneira muito estrita. É só isso, mais nada, como vai dizer. Eu coloquei, né, o neopositivismo e o Heidegger e coloquei aquele símbolo de luta, né, entre eles, como onde desembocam, né, os dois fios. E eu estava caracterizando o conhecimento científico racional, né, que seria um dos fios, que seria o predominante, que é dele, vamos dizer, dele vem a ciência nesse sentido, né, com o qual o Heidegger está dialogando aqui, falando que a partir da nossa compreensão racional daquilo que a gente tem acesso pelos sentidos, né, eu fiz aquele desenho, né, do homem no mundo, e daí, pela razão e pelos sentidos, estabelece uma certa noção de real. Essa caixinha, né, na minha imagem, né, caixinha, um círculo, enfim, esse espaço seria justamente isso que a ciência está dizendo, né, que o Heidegger aqui está em diálogo com a ciência retomando, seria o ente, né, ou seja, tudo aquilo que está sendo, né, ente exprime o sendo, como a gente já viu, né, tudo aquilo que está sendo, e mais nada. O mais nada seria o que está fora. A outra turma até alguém perguntou se tinha a ver com a coisa do Kant, que é uma coisa em si. Sim, né? Quer dizer, o Kant está conscientemente problematizando isso. A ciência da época já deixou o Kant para trás, tá falando, não precisa nem de coisa em si, é só isso aqui e mais nada. Né? E justamente, por que vai ser, né, a filosofia vira do avesso? Ela vai justamente questionar exatamente esse grande pressuposto, né, de que o real é isso e mais nada. E ele está tentando mostrar, olha, na própria maneira como a ciência se autodefine, se caracteriza, ela fala do nada. Ela, para se definir, para excluir todos os outros possíveis saberes, para decretar que os outros não são válidos, ela precisa estipular, é isso e mais nada. Então ele vai jogar com
com essa expressão, mas que é uma expressão que, de fato, aparece na própria ciência. E não só especificamente no neopositivismo da época, mas numa certa visão de mundo que é própria da modernidade, né? Do Ocidente na modernidade. E tem um pouco a ideia de que, bom, uma coisa só é válida se é cientificamente comprovada. Né? Saiu disso, o resto é o resto. Mais nada. Né? E aí, a partir do momento que ele está tentando vir atrás disso, ele vai virar de ponta cabeça toda essa estrutura para pensar o quê? O que está antes desse recorte do conhecimento, a gente vai ver ao longo do texto um pouquinho melhor, para pensar aquilo que eu tinha colocado como alternativa, né? Quer dizer, aquela ideia de uma realidade mais, digamos, borrada, né? Mais difusa, que é anterior ao momento em que o ser humano faz esse recorte já teórico da realidade, estipulando o que é real. E o Heidegger vai questionar nesse texto como é que o ser humano pode se julgar capaz, se julgar no direito de definir o que é real e o que não é real. Com essa a questão que vai estar em jogo. Né? Então, aquele esquema que eu tinha feito nos slides da última aula, né, eu já estava preparando para isso. Né? Tudo bem? Pois bem, então, é isso. Ele está aqui, então, dizendo as condições de um questionamento filosófico autêntico, quer dizer, que coloque a questão da metafísica, a questão da filosofia, né? Então, ela tem que abarcar toda a problemática metafísica, ela tem que colocar em questão o todo, quer dizer, tudo que existe, e, em última instância, o próprio ser. Mas ele coloca outra condição importante, né? Por outro lado, só se pode formular uma questão metafísica quando quem questiona, quer dizer, o perguntador, está também inserido nela. Quer dizer, quando ele também está colocado em questão. O que importa para a gente disso? A ciência não consegue fazer isso. Nenhuma das duas coisas. Quer dizer, a ciência não consegue colocar o todo da problemática metafísica. Por quê? Vamos lembrar quando a gente estava falando do nascimento da ciência moderna. As ciências, elas se constituem por métodos. Cada ciência tem um método específico para conhecer o seu objeto. O que acontece? Na medida em que as ciências foram substituindo a filosofia na explicação de tudo que existe, ela de fato vai conhecendo aquilo que existe muito melhor do que a filosofia consegue conhecer. Com muito mais exatidão, com muito mais verificabilidade. Só que, o que acontece? De um modo fragmentário. Porque são várias ciências. Cada ciência conhece o mundo de um jeito. Então, quer dizer, essa dimensão de unidade, que é própria do questionamento metafísico, né, que é colocar em questão tudo que existe, enquanto existindo, a ciência não vai conseguir fazer. Porque cada ciência só dá conta de uma parte da realidade. E, nesse sentido, o conhecimento da ciência seria um conhecimento fragmentário. Não seria capaz de colocar em questão o todo da realidade. E, por outro lado, a ciência também não consegue colocar em questão a si mesma. Quer dizer, ela não consegue colocar em questão a existência. Aquele que pergunta. Claro, a gente pode supor, no primeiro momento, talvez quando a ciência surgiu, ela colocou em questão a existência. Em que sentido? Ela transformou nosso modo de existir, nosso modo de estar na realidade. Mas a partir do momento que nosso modo de estar na realidade é científico, isso que ele vai chamar um pouco mais para frente no texto, né, a nossa existência científica, daí a ciência não consegue mais colocar em questão. Porque ela não consegue colocar em questão ela mesma. Pelos seus pressupostos, ela não consegue questionar seus pressupostos. Você teria que ser algo fora da ciência para fazer isso. Então, de algum modo, o que ele está dizendo é, olha, no quadro da ciência, não tem espaço para a questão metafísica, para a questão filosófica. Essa questão fica, digamos assim, sem lugar no quadro da ciência. Agora, de novo, a pergunta do Heidegger é como eu posso encontrar um lugar, numa época que explica a realidade através da ciência, para colocar a questão metafísica. E, nesse sentido, qualquer que seja o modo que ele coloca essa questão, ela tem que satisfazer essas duas condições. Quer dizer, elas têm que colocar em questão todo da realidade e ela tem que colocar em questão a existência daquele que está questionando. Né? E daí, vou dar um spoiler no fim do texto, a gente vai acompanhar os argumentos de como ele vai chegar lá, mas isso explica as mudanças que ele vai fazer, né? As transformações naquilo que é o questionamento clássico da filosofia. Por quê? Veja, eu falei, o Heidegger assume, ele parte de uma realidade em que a ciência explica cada coisa que existe. Então, de certo modo, é isso. Ele não vai ter a ingenuidade de querer que a filosofia volte a explicar tudo que existe. Mas se a ciência explica tudo que existe, mas ela não consegue colocar em questão o todo, e ao mesmo tempo a filosofia não pode mais pretender explicar tudo que existe, então o que de algum modo sobra para a filosofia? Daí a gente começa a entender. É o nada. Se a estratégia, digamos assim,
a estratégia possível diante de um modo de explicar a realidade que digamos assim, é fragmentário, mas ao mesmo tempo explica melhor a realidade, seria uma filosofia que não mais buscasse explicar a realidade, mas de algum modo abordar o nada. E a gente vai ver isso mais no texto. De algum modo, abordar o nada é abordar essa dimensão de totalidade da realidade, por espécie de contraluz. Né? E então, quer dizer, qual é a solução dele? Como ele vai achar um lugar para o questionamento filosófico, para a questão filosófica? Vai. Mas, justamente, não mais transformando a questão filosófica. Isso que é interessante. Ela não mais vai ser uma tentativa de explicar tudo que existe, explicar a realidade, mas ela vai abordar o nada, justamente o oposto da realidade. Né? Como? Isso que é importante. Conceitualmente, racionalmente? Não. Justamente acentuando essa dimensão de autoquestionamento daquele que questiona. Ou seja, colocando a questão no plano da existência. Então, se a filosofia surgiu como uma tentativa de explicar o que é tudo que existe racionalmente, mas ao longo dos séculos a ciência desenvolveu e começou a explicar de um outro jeito tudo que existe sem mais conseguir dar conta dessa dimensão de totalidade do real, a estratégia vai ser: vamos pensar o nada tal como ele é experienciado afetivamente, existencialmente na angústia. É um pouco isso que ele quer dizer. O lugar possível para a questão filosófica, para a questão metafísica, numa época em que a ciência explica o real, é a experiência existencial do nada na angústia. A gente vai chegar no final do texto. Mas é importante ter essas duas condições de uma questão filosófica, porque justamente a ciência não vai conseguir atender ela, e, digamos assim, a filosofia tradicional também não conseguiria mais. Ela teria que ser ingênua e brigar com a ciência quase um retorno pré-Kant, né? Justamente as questões da metafísica, que Kant já estabeleceu, né? O limite do conhecimento. O que pode ser conhecido, de fato, é aquilo que é fenômeno. Pode ser conhecido pela ciência. As questões metafísicas da filosofia podem ser pensadas, mas não conhecidas. E o Heidegger não quer voltar... Não, precisamos conhecer essa questão. Não, ele, de algum modo, vai propor transformar a filosofia para mantê-la viva, porque ela precisa estar viva em uma época em que a ciência explica o real. Por que ela precisa estar viva? Porque, de algum modo, é fundamental para o ser humano colocar em questão o que é tudo que existe, o que é a sua própria existência, coisa que a ciência não consegue fazer. E a filosofia, é justamente isso que a filosofia faz, e o Heidegger está tentando reformular a filosofia de um modo que ela seja capaz de fazer isso em um mundo científico. Pois bem, ele fala, disso temos uma indicação. O questionário metafísico tem que ser colocado em questão, como um todo, a partir das circunstâncias mesmas do ser aí que questiona. Que é justamente o que ele vai fazer nesse texto, né? Então ele fala, nós nos perguntamos aqui agora por nós mesmos. Nossa existência, na comunidade de pesquisadores, professores, estudantes, vamos lembrar que ele está falando na universidade, né? É determinada pela ciência. O que acontece de essencial conosco, no fundamento da existência, quando a ciência se torna a nossa paixão? E daí nisso, Fernando, acho que o que você falou na parada é importante nesse momento. Sim, né? Eu vou falar, vou ler o trechinho que eu escrevi, mas também aqui tem uma ênfase em particular na questão da paixão, né? Porque aqui tem um elemento que é afetivo no próprio fazer ciência, né? Quer dizer, então, na própria ciência, o Heidegger está tentando entender o que acontece com o ser humano. Lembrem-se que ser aí, né? Ele usa a palavra Dasein, eu expliquei isso na última aula, né? Ser aí é o modo como ele caracteriza o ser humano. Então, quando ele fala em ser aí, ele está falando do ser humano. Né? E é o ser humano quem se faz as perguntas, tanto as perguntas propriamente da filosofia, como as perguntas pelas quais a ciência progride, avança, né? Vem avançando ao longo de todo o tempo. Então, quem pergunta, quem questiona, quem conhece é o ser humano. Então, né, ele tem que ser colocado em questão junto com a pergunta pelo todo. Né? E que é a mesma coisa que ele faz lá no Ser e Tempo, como eu falei para vocês. Eu preciso pensar o ser, mas para pensar o ser eu preciso começar por aquele que pergunta sobre o ser, ou seja, nós. E só um outro detalhe, antes de eu passar esse comentário aqui, que eu não sei, né, no começo, ali no comecinho, por que ele não define? Ele não pode definir o que é a metafísica, que seria, no caso, em grande medida coincide, né, com a filosofia, você deve ter falado sobre isso, porque é como se, vamos dizer, querer saber o que é a filosofia sem filosofar seria o mesmo querer saber o que é nadar, sem entrar na água. Tá? Porque o filosofar é uma prática. Então ele tem que ser feito, ele tem que ser exercido, ele tem que ser realizado. Não dá para ter uma definição formal do que seja a filosofia. Tudo bem?
E daí, nesse sentido, aquilo que eu falei para vocês do quanto esse é um texto muito interessante, justamente porque ele compreende a filosofia enquanto um modo de questionar, uma prática, que é isso que ele está fazendo nesse texto. Ele está, de algum modo, construindo o questionamento. Então, ao invés de ele virar e falar, filosofia ou metafísica é 2 pontos, isso. Não, pelo que ele está fazendo no texto, ele está exemplificando o que ele entende por filosofia, por metafísica, que é justamente um certo modo de construir o questionamento. É o que ele está fazendo. Exatamente. Né? Então, a gente tem, acompanhando o texto, a gente vai ver como funciona o filosofar. Né? Inclusive, tem uma frase muito famosa do Kant, né, em que ele diz: não se aprende filosofia, aprende-se a filosofar. A filosofia não é um objeto como os outros, é um modo de pensar. Então, você tem que aprender um modo de pensar, e isso leva tempo. Né? Então, na verdade, aqui vocês estão tendo um primeiro contato, né? Não um primeiro, né? Mas vocês têm tido antes também, né? Mas, enfim, estão avançando um pouco mais no contato com esse modo de pensar, né? Então, diferentes textos, de vários modos, o que a gente está fazendo é sempre tentando exercitar esse pensar, né? Mas aqui o que eu também queria enfatizar muito, né, é o fato de que ele está falando para uma comunidade de pesquisadores, professores e estudantes. Então ele está num contexto como o nosso. Né? O Heidegger está falando para a Universidade de Freiburg, lá na época dele, né, como, né, nós estamos aqui filosofando no Brasil, né, no ABC, nessa altura do campeonato. Então eu fiz um comentário aqui, né, em que eu falo: bom, lembre-se, Heidegger está ministrando uma aula inaugural para toda a Universidade de Freiburg, portanto não apenas para os filósofos, mas para a comunidade universitária em geral. Se a preleção deve mostrar o que é a metafísica fazendo metafísica ou fazendo filosofia, isto é, perguntando, os ouvintes devem ser trazidos de algum modo para dentro desse perguntar. É isso que ele está tentando fazer. Ele está tentando trazer o leitor, né, trazer no caso, quando ele estava fazendo a conferência, trazer os ouvintes e aqui trazer o leitor para dentro da pergunta. Fazer com que a gente seja capaz de, acompanhando o raciocínio dele, perguntar junto, pensar junto. É isso que a gente faz na filosofia. A gente pensa com os autores, a gente pensa junto com eles. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Até porque é próprio desse específico modo de perguntar, o filosófico metafísico, que ele ponha o próprio questionador em questão, na medida em que diz respeito ao todo. As duas características que ele tinha mencionado no parágrafo anterior, aqui é como se ele explicitasse. Tratando-se, pois, de partir das circunstâncias mesmas do perguntador, ou no caso dos perguntadores ali reunidos naquela conferência, em 24 de julho de 1929, Heidegger evoca o ambiente universitário enquanto tal, a comunidade de pesquisadores, docentes e discentes, cujo denominador comum é a ciência. Ou, mais especificamente, e mais necessariamente, a paixão pela ciência que supostamente anima tal ambiente, né? Quer dizer, supondo que as pessoas que estão na universidade têm alguma paixão, né, por conhecer, uma paixão pela ciência, pelo fazer ciência. Assim como supostamente nos anima na Universidade Federal do ABC, nesta fria manhã de agosto de 2025, mais de 95 anos após a preleção do filósofo alemão. Aliás, se a UFABC pretende mesmo honrar a sua vocação originariamente interdisciplinar, né, como vocês devem saber, né, a UFABC foi criada com esse ideal, nada mais natural do que nos colocarmos como questão, para toda a comunidade, idealmente falando, claro, né, porque aqui, né, não está toda a comunidade, essa paixão que estaria no fundamento de nossa existência mesma enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, algo que era muito enfatizado pelo nosso founding father, né, a gente costuma brincar, o professor Luiz Bevilacqua. É assim que devemos dar vida a esse perguntar a que Heidegger nos convida. É assim que ele mesmo quer que façamos, de modo a entender o que é metafísica a partir daquilo que nos une aqui e agora, enquanto comunidade acadêmica, isto é, a ciência. E não se pense, vale acrescentar de saída, que isso nos restringiria tão estritamente ao ambiente universitário. Ainda que metade da população brasileira nos veja como maconheiros, praticantes de orgias, como vocês sabem, né? A ciência é quase tão determinante do seu dia a dia, ou seja, do dia a dia de quem está fora da universidade, quanto é do nosso. Pois, de modo geral, a ciência é um modo de ver o mundo sabidamente constitutivo das sociedades modernas, do Ocidente ao Oriente, do Polo Norte ao Polo Sul, para o bem e para o mal desta pequenina poeira cósmica em vias de extinção, a que chamamos Terra. Essa parte eu não tinha lido lá. As excursões literárias também. Não, perfeito. Não, quer dizer, quando ele diz isso, olha,
o questionamento metafísico tem que ser colocado em questão como um todo, a partir das circunstâncias mesmas de quem questiona, tampouco falando que a gente tem que colocar em questão a realidade como um todo, a essência como um todo, a partir da nossa situação real, aqui, nós, na sala de aula. No caso, ele estava uma situação um pouco diferente, mas muito próxima, quer dizer. Quando fala, meu, que existência científica, eu sou só um jovem, tipo, pode vir para aqui, tipo. E daí um pouco, na verdade, não, quer dizer, vocês, enquanto pessoas que estão na universidade, definitivamente estão comprometidos com essa ideia de existência científica. E mais, o Fernando disse, se vocês não estivessem na universidade também, achando que a universidade é coisa de vagabundo, maconheiro, que você faz hoje na sala de aula, vocês também seriam treinados pela ciência, porque vocês todos têm bonitinho no mínimo, ao mínimo. De modo que, quer dizer, se pretende um questionamento filosófico autêntico, que ele parte da situação e ao mesmo tempo coloca em questão o todo, né? Ou tudo que existe e principalmente a nossa própria existência. Pois bem, você desce um pouquinho para mim, Fernando? Daí ele diz, assim, tá bom. Ele tem que dizer assim, o seguinte: os domínios das ciências estão bem longe uns dos outros. O modo como cada uma lida com os objetos é fundamentalmente distinto. Quer dizer, aquilo que a gente está dizendo, né? É por isso que a ciência não consegue colocar a questão metafísica. Porque a questão metafísica se pergunta pela unidade do real, né? Pela totalidade do que existe. E as ciências, elas são... elas lidam com objetos distintos, elas têm metodologias distintas, elas compreendem, no fundo, o mundo, a totalidade que existe, de um modo fragmentário, né? Daí existe justamente isso, né? Essa multiplicidade fragmentada de disciplinas só tem unidade hoje, graças à organização técnica das universidades e faculdades e à finalidade prática dos especialistas que lhe atribuem seu significado. Ou seja, a gente está dizendo, essa unidade que, digamos assim, animava a pesquisa filosófica no início, quer dizer, se perguntar sobre tudo que existe, a totalidade do real, o que sobrou dessa unidade é simplesmente administrativa, né, diz o Heidegger, no sentido de que nas universidades se juntam todas as ciências, elas, sei lá, comem juntas no máximo. Quer dizer, o que sobrou é a unidade do real, né, que tanto sonhava Platão. Frequentam os mesmos conselhos e órgãos administrativos, quer dizer, é uma coisa realmente só burocrática. Agora, isso é muito importante ver, porque Mas não deveria ser no caso do FABC. Exatamente, a gente se propõe a fazer conhecimento mesmo, né? Interdisciplinar. Agora, é muito importante sacar uma coisa nesse texto, que se a gente não sacar, o texto vai fazer sentido, que é isso que ele dizia, olha, do ponto de vista do conhecimento do mundo, a ciência é profundamente múltipla e fragmentada, mas tem algo que garante uma unidade na ciência, que não é só a organização técnica das universidades, que é justamente essa paixão, que a gente chama de paixão, ou isso que ele vai explicitar um pouco melhor aqui para baixo, que é uma certa atitude existencial, quer dizer, as ciências em si e os conhecimentos que elas produzem do mundo são completamente diferentes entre si, mas elas de algum modo têm em comum a mesma atitude existencial, que é fazer ciência. Uma mesma paixão. E é nesse sentido, isso que vai permitir com que o Heidegger se ponha a pensar a ciência. Então, logo, cada ciência é uma coisa. Por que ele vai pensar a ciência? Porque cada ciência é uma coisa do ponto de vista dos conhecimentos que ela produz. Mas a atitude existencial de fazer ciência é uma atitude existencial, é uma paixão. E é no fundo, essa que está colocando em questão. Lembra que ele disse as principais... Quer dizer, a segunda das duas condições de um questionamento filosófico é colocar em questão quem está questionando. O que ele está fazendo? Quer dizer, está colocando em questão a nossa existência científica, enquanto uma existência que, do ponto de vista existencial, tem uma unidade. Ele diz assim, né? Ainda assim, em todas as ciências, isso é o que eu estou dizendo, né? Segundo o seu espírito, o seu mais grande propósito, nós nos relacionamos aos entes mesmos. Quer dizer, essa é a atitude existencial comum da ciência. Ente, importante dizer. Essa palavra vai começar a aparecer muito. Ente significa, como o Fernando disse, né? É o sendo, mas a definição de ente é aquilo que existe. Ente é o que tem que ser, é aquilo que existe. Né? Inclusive, a língua portuguesa ela é um pouco infeliz de não mostrar um certo parentesco que, no fundo, é falar ente, ser, parece duas palavras completamente diferentes. Mas no latim, ser, o verbo ser, a gente fala o infinitivo, né? Essa coisa é esse. E ens é a substantivação disso. Então tem uma relação. Ente é aquilo que está sendo. Nesse sentido. Esse é o verbo ser, ens é o ser, aquilo que existe. Nesse sentido. Então, enfim, ente é o que existe. Existe, vamos dizer, né, no espaço e no tempo, né? Existe no sentido justamente daquilo que está sendo, por exemplo, como fenômeno, aquilo que Kant dizia como, né, definia como fenômeno, aquilo que aparece, por exemplo, nos nossos sentidos, né? Isso seriam os entes, ou seja,
tudo aquilo que está sendo. O português não pode não ter, no que você falou, mas o português tem um estar, né? Que é interessante para exprimir transitoriedade. Então a gente poderia dizer tudo aquilo que está sendo. Né? Daí ele diz assim, olha, vamos manter sempre no nosso olhar essa ambiguidade, né? As ciências, elas são fragmentadas, elas são múltiplas, elas produzem conhecimentos diferentes entre si, mas elas partem de uma atitude existencial que é a mesma que é esse fazer ciência, né? E ele basicamente diz, né? Ele canta a bola, né? Qual que é essa atitude? É relacionar ao ente. Ele fala assim, olhando a parte das próprias ciências, nenhum domínio tem a primazia sobre o outro. Nem a natureza sobre a história, nem o inverso. Nenhum modo de lidar com objetos é superior ao outro. Isso é importante para vocês que estão formando no bacharelado em ciências e humanidades, né? O conhecimento matemático não é mais rigoroso do que o histórico lógico. Ele tem apenas o caráter da exatidão, que não equivale a rigor. Exigir exatidão na história seria contra a ideia de rigor, que é específica assim do espírito. Então, quer dizer, para o pessoal de exatos que fala, vocês fazem a bagunça, vocês têm que dizer, não é bagunça, não. Esse é o nosso rigor. Se a gente tentasse estudar o que a gente estuda matematicamente, a gente estaria sendo bastante pouco rigoroso. Quer dizer, se a gente quiser, por exemplo, pensar do ponto de vista da psicologia, por exemplo, se a gente quiser estudar a mente humana, lidar com a complexidade, que é esse objeto de estudo, se a gente for tentar fazer isso segundo os critérios de conhecimento das ciências exatas, a gente vai passar completamente por cima de toda a complexidade do fenômeno psíquico. Como um exemplo. Não, só um detalhe importante, né? Aqui a expressão ciências do espírito, na verdade, são ciências humanas. É que esse é o nome, eu devia ter deixado o termo em alemão, mas por alguma razão não está aí. Geisteswissenschaft, não, né, pelo nome em si, mas para mostrar que é simplesmente uma denominação técnica. Na época estava, né, era grande a discussão, eu mencionei isso na última aula, né, sobre o quanto as ciências humanas também são ciências, né? Só que em alemão eles chamavam, né, uma distinção, principalmente o Dilthey fazia, entre Geisteswissenschaften, quer dizer, ciências do espírito, traduzir literalmente, e Naturwissenschaften, quer dizer, ciências da natureza. Né? Então, a contraposição que está em jogo é de ciências naturais / exatas, né, porque a matemática, de certo modo, entra junto, e as ciências humanas. Né? E há toda uma discussão na época sobre o quanto as ciências humanas podem ser consideradas ciência. Segundo a definição ali mais estrita do Círculo de Viena, praticamente não podem. Né? Então tem uma tendência na época a desprezar, menosprezar, e não, eu diria que não só na época, né? Mas eu diria que até hoje tem, muitas vezes, uma atitude, né? Inclusive, havia quem não quisesse, por exemplo, que se criasse o BCH na UFABC, lá atrás, quando tinha só o BCT. Né? Enfim, porque ciências humanas não são tão importantes, não são tão objetivas, não são tão verdadeiras. Né? Então, existe essa questão. Né? Então, vocês estão estudando, né, introdução às ciências humanas, etc. Né? Essa é uma questão que se colocava na época, tá? Mas só para contar, senão vocês vão ver ciências do espírito, vão achar que é espiritismo. Né? Não é nada disso. É ciências humanas. E daí, eu acho que tem dois aspectos importantes aqui. O primeiro, eu reforço, fica para vocês, enquanto, digamos assim, pessoas ligadas às ciências humanas. Ciências humanas são, muitas vezes, está falando na época, né? Mas hoje, inclusive, não consideradas enquanto ciência, não consideradas enquanto um conhecimento. Isso é uma profunda ignorância de quem está dizendo. Por quê? A pessoa não entende o que é o método específico das ciências humanas. Que é nesse sentido que vocês, enquanto pessoas que minimamente vão trabalhar com humanidade, não necessariamente trabalhar cientistas humanos, mas vão trabalhar com humanidades, tem que entender o tipo de método próprio das ciências humanas, que não é o da exatidão. Exatidão remete a coisas que são mesuráveis matematicamente. E não é esse tipo de exatidão, não é esse tipo de rigor das ciências humanas. Qual é o rigor das ciências humanas? O rigor das ciências humanas ele tem a ver com a ideia de interpretação. Então, por exemplo, é isso, né? Porque hoje em dia se questiona-se muito ainda que as ciências humanas sejam ciências, nesse sentido, falam, isso daqui não é possível ter conhecido pelo conhecimento, mas muitas vezes fazem uma coisa que é quase mais perversa ainda, que é de reivindicar que se estude fenômenos humanos, portanto, objetos das ciências humanas, com métodos das ciências naturais e exatas. Então, para dar um exemplo, saiu ano passado o livro, né? Psicanálise é pseudociência. E daí, que é um pessoal da psicologia mais científica, mais exata, que acha que o jeito de estudar a mente humana é com os mesmos métodos de estudar biologia ou física, ou seja, então matemática, com experimentos, então ratinhos de laboratório. Só que é isso, a mente humana é um pouco mais complexa do que o ratinho de laboratório, eu acho, pelo menos. E daí, de algum modo, por exemplo, um psicanalista ou outras abordagens daquilo que é a psicologia, a mente humana, vão dizer, olha, o rigor ao pensar a mente humana
no fundo, é você entender que você está interpretando alguém que tem uma interpretação sobre si. Se você não levar isso em consideração, quer dizer, você nunca vai compreender esse objeto de estudo, você nunca vai compreender um paciente numa clínica se você não partir de como ele se compreende. Se você chegar e ver um paciente e falar, não, porque ele tem isso, aquilo, porque eu estudei na faculdade, porque o neurônio X... Tipo, essa pessoa ela tem uma compreensão de si. E só vai conseguir entender ela se ele conseguir compreender a compreensão que ela tem de si. Isso é o rigor das ciências humanas. Que o nome feio, técnico, é hermenêutica. Tem a ver com interpretação. Quer dizer, os métodos das ciências humanas têm a ver com saber interpretar. Em que sentido? Toda realidade humana possui uma compreensão sobre si. Então, toda tentativa de conhecer algo da realidade humana envolve a criação de certas técnicas de interpretar a interpretação que essa realidade humana tem sobre si. Para dar um outro exemplo, não da psicologia. Na antropologia, por exemplo. Então, o antropólogo vai fazer uma etnologia de um povo indígena. Se ele chegar lá e falar, não, porque eu observo isso, porque eu estudei, ele não vai entender nada. Ele só vai conseguir entender essa sociedade, essa cultura, se ele entender como essa cultura se compreende. Senão, ele não vai estar fazendo ciência humana, no sentido, inclusive, rigoroso, de metodologia. Ele vai estar fazendo qualquer coisa. Se ele aplicar nesse sentido os métodos da ciência, da matemática, para entender uma cultura indígena, ele vai simplesmente não entender nada. Ele vai estar sendo não rigoroso, porque é um outro rigor. Então, isso é um ponto, parênteses, para vocês que estudam ciências humanas, defendam de vocês. Isso é, sim, ciência, mas o rigor é outro. Mas agora, um outro ponto, porque tange aos objetivos do texto. O que isso importa? É perceber o quão radicalmente diferentes são justamente os procedimentos de cada ciência, o quão radicalmente diferentes são os métodos de cada ciência. E daí é isso que ele diz, né? E ao mesmo tempo, quanto um não tem que fazer sobre o outro. Então, quer dizer, são vários métodos, cada uma funciona de um jeito, uma não tem que fazer sobre a outra. Como é que a gente explica a totalidade da realidade desse jeito? Quer dizer, claro, a gente quer entender como funcionam as culturas humanas, porque não está antropólogo, eles não sabem dizer. A gente quer saber como funciona os hábitos, vamos perguntar para um filho, ele vai saber explicar. Mas o que é a realidade como tal? Porque daí, enfim, essa dimensão de unidade, totalidade escapa assim. Pois bem, daí ele está dizendo aqui, né? A despeito disso, quer dizer, a despeito dessa radical diferença no modo de proceder de cada ciência, retoma o que eu vinha dizendo antes, né? Há uma unidade, quer dizer, há uma atitude existencial que construi o fazer ciência, que eu disse, né, eu bati da questão aqui de cima, que tem a ver com nos relacionamos ao lentes mesmo, ele diz aqui embaixo, né? A referência ao mundo, portanto assim, tomar a realidade como parâmetro, se nortear pela realidade, o ente, né, pela mais técnica, isso é uma atitude existencial que é comum a toda a ciência. Então ele diz isso, né? A referência ao mundo, que perpassa toda a ciência enquanto tais, permite que elas investiguem os próprios entes segundo seu conteúdo quantitativo e seu modo de ser, de modo a torná-la objeto de uma investigação e determinação fundante. Consuma-se nas ciências, em conformidade com a sua ideia, um avizinhar-se daquilo que é essencial a todas as coisas. Então, basicamente, ele está descrevendo isso que é comum ao fazer ciência. É comum, de novo, não do ponto de vista dos conhecimentos que a ciência produz, mas da atividade humana de fazer ciência, né? Daí ele segue, né? Essa distintiva referência mundana ao próprio ente é suportada e conduzida em uma atitude livremente escolhida pelo ser humano. Isso é crucial, porque daí ele está dizendo, olha, esse modo de proceder próprio da ciência, que é essa referência ao ente, esse orientar-se pela realidade, ela é, no fundo, uma atitude humana. Quer dizer, ela é uma atitude existencial. O ser humano não se caracteriza por fazer ciência. Não é natural do ser humano fazer ciência. Fazer ciência é uma atitude existencial, entre outras, que o ser humano pode tomar. E é isso que ele está um pouco dizendo. Ele caracteriza qual é essa atitude específica da ciência, mas faz questão de dizer, olha, isto é uma atitude livremente escolhida pelo ser humano. Então ele está um pouco desnaturalizando essa ideia de ciência, né? Ele está chamando a atenção para esse aspecto existencial, histórico, de algum modo, que suporta todo fazer ciência. Quer dizer, toda essa prática está sustentada, em última instância, numa decisão, num certo tipo de relação com a realidade, numa atitude existencial para com a realidade que, enfim, surgiu historicamente e se tornou normativa numa cultura. Então, isso é uma coisa, para de novo conectar, né, com a última aula,
que eu coloquei, né? Quer dizer, quando a gente adota aquele outro ponto de vista, né, que não é o ponto de vista do conhecimento racional científico, e a gente parte do princípio de que existe uma existência, que a nossa existência ela é anterior ao fazer científico, e aí eu até fiz umas setinhas, né? Vocês devem lembrar do slide, né? Nós temos várias atitudes possíveis: a religião, a arte, as ciências naturais, as ciências humanas, né? O brincar, jogar, né? Vários comportamentos possíveis. O que o Heidegger está dizendo é a atitude científica é uma atitude que foi escolhida por uma certa civilização numa certa época, né? Ou seja, tem uma certa contingência nessa escolha, não é uma coisa necessária, né? Tudo bem? E de resto, questões, façam questões, né? Assim, se vocês... Tá tudo bem? E dele segue, né? Porque ele não é bobo nem nada. Ele vai dizer: é verdade que também o fazer e o não fazer humanos, que são prévios e externos da atividade científica, se relacionam aos entes. Quer dizer, toda atividade humana se relaciona com a realidade. Agora, ele fala, mas você vai um pouquinho pra mim? Quer dizer, porque ele definiu essa atitude específica, que é o fazer ciência, é o nortear-se pelos entes. Ele fala, olha, toda atividade humana que não tem nada a ver com ciência também se relaciona com os entes, quer dizer, se relaciona com a realidade. Mas a ciência se distingue pelo fato de, a seu próprio modo, de maneira expressa e única, dar à coisa mesma a primeira e a última palavra. Quer dizer, a realidade mesma a primeira e a última palavra. E isso é muito distintivo, porque, veja, tudo bem, que existindo a gente se relacione com a realidade, isso é um pouco dado, beleza. Agora, que o que dê o norte dos nossos comportamentos na existência seja a realidade mesma, isso é uma coisa específica. Porque o que poderia ser? Valores, né? Essa ideia de que a coisa dá a primeira e a última palavra, e não, por exemplo, valores, e não, por exemplo, sentimentos, e não, por exemplo, questões práticas, políticas, não. É uma espécie de... É isso. Não é algo com o qual os seres humanos se relacionam, entre outras coisas, o ente, a realidade, a coisa. Se torna uma espécie de o norte da realidade, o norte de como a gente se comporta na realidade, o ente, a coisa. Quer dizer, isso que pode ser estudado pela ciência, né? Ele diz, nessa proximidade à coisa, do perguntar, determinar e fundar, se realiza uma particularmente estrita subordinação aos entes, mesmos na qual cabe a estes revelarem-se. Quer dizer, ele segue caracterizando de que, veja, se relacionar com o ente, isso sempre acontece em qualquer comportamento humano, mas se subordinar ao ente, quer dizer, se subordinar à realidade, deixar que a realidade é a primeira e a última palavra, e só ela importa, isso é uma atitude da ciência. E não de outras atitudes humanas, por exemplo. Então, essa diferença, né, do que é se relacionar com a realidade, o que é subordinar a realidade, dar a realidade, nesse sentido, daquilo que é investigado racionalmente, a primazia normativa em relação à nossa existência, né? Ele fala, essa posição subordinada da pesquisa de ensino se desdobra como fundamento e possibilidade de uma liderança própria, ainda que limitada, sobretudo da existência humana. E daí tem uma coisa aí bem paradoxal nessa frase. E, digamos assim, séculos de história condensada. Mas que é, de algum modo, nessa atitude de subordinar ao ente, subordinar à realidade, já que a realidade é a última palavra, ela digamos assim, que ela nos norteie, paradoxalmente vai dando para o ser humano um certo tipo de... vai dando para a ciência um certo tipo de liderança. Então, quer dizer, na medida que a ciência subordina ao ente, aos poucos nós vamos também subordinando a ciência. Então, acho que talvez seja melhor realidade naquele sentido, né? Na verdade, a palavra-chave aqui é coisa. Não é tanto realidade, porque isso já é um recorte da realidade, né? Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte, na atitude científica, especificamente na atitude científica que está se, digamos assim, se firmando, né? Na época dele, de novo, lembrando da interrupção com o positivismo e tal, há uma ênfase muito grande na coisa, quer dizer, naquilo que pode ser objeto de estudo enquanto coisa, né? Isso, por exemplo, se vocês estão estudando Marx em outra disciplina, né? Quando Marx fala em reificação, em coisificação, né? Ele está fazendo um diagnóstico parecido a respeito da sociedade moderna. Ele está dizendo, olha, a ciência e a técnica, né? Via indústria e mudando linha de produção, etc.,
que ela está fazendo? Ela está dando tal ênfase à coisa que a coisa acaba se tornando, né, inclusive objeto de fetiche, né, se a gente quiser pegar um outro conceito, e o próprio ser humano acaba sendo encarado como coisa, inclusive como objeto de estudo na linha do que o Theo estava falando sobre uma possível aplicação de métodos próprios das ciências exatas e naturais ao ser humano como objeto. Né? Então tem aqui uma questão que é o quanto essa atitude e, sobretudo, né, a transformação dessa atitude em regra, naquilo que determina a nossa existência, né, vai fazer do elemento coisa algo dominante sobre o ser humano. Né? Então tende a coisificar o ser humano, a tratar o ser humano como coisa. Quando a gente fala de, eu sou só um número, né, sei lá, no hospital, no plano de saúde, ou qualquer coisa assim, quando a gente fala isso, né, a gente está pensando o quê? Eu não estou sendo tratado como ser humano, eu estou sendo tratado como coisa. Tá? Então, o que ele está analisando aqui? Por que isso se configurou? Né? Isso tem muito a ver com a priorização máxima dessa atitude específica na relação com o mundo. Perfeito. A ideia é isso, né? Tudo vai virando coisa, tudo vai virando objeto, inclusive o ser humano vai virando coisa, virando objeto. E veja, o que vai virando coisa? O ser humano, mas, por exemplo, não tem mais Deus. Os deuses vão virando coisa, o ser humano vai virando coisa, os sentimentos vai virando coisa, vai virando objeto. E isso é esse tipo de atitude de algum modo, ou melhor, uma certa consequência dessa atitude de se orientar pelo ente. Né? E puramente pelo ente, entendido o Fernando disse disso que é recortado como real. Né? Bom, dele diz isso, né? Quer dizer, o fato da atitude científica subordinar a coisa vai dando ela um certo tipo de liderança, quer dizer, vai fazendo com que nós vamos subordinar a nossa existência à ciência. A ciência subordina a coisa e daí nós nos subordinamos à ciência. Um pouco isso, né? Então, de algum modo, é quase como se a gente acaba sendo dominado pela nossa própria dominação da realidade. Pois bem, é claro, porém, só podemos compreender plenamente a referência ao mundo, que é peculiar à ciência, bem como a atitude humana que ela conduz, se virmos e aprendermos o que acontece em tal atitude em sua referência ao mundo. O ser humano, um ente entre outros, faz ciência. Vai um pouquinho, Fernando. Nesse fazer, acontece nada menos do que a irrupção de um ente chamado ser humano no todo dos entes, de tal modo que, por meio dessa irrupção, o ente se descobre naquilo que ele é e como é. A seu modo, a irrupção descobridora é o que encaminha o ente para si mesmo pela primeira vez. Então, ele, até agora, basicamente, quis caracterizar o que é essa existência científica. Né? E ele caracteriza com essa tríade, né? Referência ao mundo, atitude e irrupção. O que um pouco está querendo dizer? Né? Atitude a gente já viu, quer dizer que a ciência ela é um modo... Quer dizer, não falando tudo isso. O que tudo isso está dizendo? Ele está dizendo, basicamente, a ciência é um modo do ser humano se colocar, na realidade. Não é o próprio ser humano e nem a própria realidade. É uma relação que se constrói. Vou só ler o meu comentário. Eu vou passar para vocês, tá, gente? Porque eu tenho aqui... Eu ainda vou até a próxima aula, né? Terminar de fazer esses comentários. Mas eu vou passar para vocês o texto com os comentários sobre cada parágrafo, né? Mas nesse caso, acho que é interessante, assim, em vez de formular de improviso, né? Eu coloquei assim, né? Note-se que antes da atividade científica, isto é, do conhecimento empírico racional do mundo, tá? Para insistir naquela terminologia que eu usei nos slides da última aula, há um fazer e um não fazer humano. Né? Ou seja, essa ideia de fazer como algo muito mais amplo. Né? O fazer pode ser fazer ciência, mas pode ser fazer arte, tanto no sentido da arte mesmo, como no sentido de figurado, né? De fazer bagunça. Pode ser brincar, pode ser um monte de coisas. Tudo isso é anterior ao fazer ciência. Diz respeito à nossa existência no mundo enquanto tal. Tudo bem, gente? A ciência é só uma dessas várias possibilidades. Esse é o ponto. Só que isso não é óbvio. Na nossa sociedade, isso está longe de ser óbvio. Então, trata-se aí, né, nesse fazer e não fazer, da vida fática pré-teórica que constitui de saída, de início, o nosso estar no mundo. Certo? O bebê, por exemplo, o bebê está ali brincando. Né? Ele está no mundo, ele está fazendo algo. Percebe? E ele ainda nem sabe falar, mas ele já está falando. Já está falando, não, já
já está fazendo algo, né? Então, a ciência é o modo pelo qual, a partir desse pano de fundo, tá? Então lembre-se daquela contraposição que eu tentei fazer, né? Lá é como se não tivesse pano de fundo. Quando se faz esse recorte da realidade, é como se, né, o cientista se colocasse na posição de quem determina o que é real, o que pode e o que não pode. Por isso que tem uma espécie de poder da ciência aparecendo aí. Então, é o modo pelo qual, a partir desse pano de fundo, damos uma certa atenção às coisas, visando entendê-las. Nós passamos a observá-las, experiência, e pensá-las, razão, empírico-racional, né? De um certo modo, numa certa postura, numa certa atitude em relação ao mundo. Trata-se de uma subordinação, como ele diz, aos entes, que, no entanto, logo se converte em liderança sobre eles. Nós queremos entendê-los para poder controlá-los, né? Isso seria extremamente, vamos dizer, algo característico do progresso científico da modernidade. Né? Isso o Heidegger está dizendo e um monte de outros autores também fazem esse diagnóstico. Ciência como controle, como dominação da natureza, que culmina na destruição do planeta. Né? Que é um pouco ele está falando nesse momento, né? Essa irrupção de um ente chamado ser humano, quer dizer, o ser humano é um ente entre vários outros entes, mas ele se dá o direito de, digamos assim, fazer ciência de todos os entes. Então, quer dizer, claro, a irrupção é um modo, a palavra que ele usa para caracterizar esse modo específico de se colocar na realidade, talvez a palavra diante de uma atitude existencial artística fosse diferente, porque não tem essa dimensão de dominação, mas acho que além dessa dimensão do se colocar no mundo, se pôr na realidade, tem essa dimensão própria da existência científica, que é se pôr na realidade de algum modo, dominando a realidade, conhecendo ela para dominá-la. Na irrupção, vamos dizer, o que esse verbo está dizendo, né? Você tem os entes todos aqui, o ser humano é só um, entre vários outros, né? Mas ele rompe e se torna, vamos dizer, como que se destaca dos demais, né? E passa a ter uma posição de domínio, tá? E aí o que ele quer? Ele quer entender o que acontece nessa atitude. Tá? Esse é o modo de entender que tem que ser desenvolvido. O que está acontecendo? Então é isso, né? Essa existência científica, essa atitude existencial de fazer ciência, essa paixão pelo conhecimento, ele caracteriza desses três modos, né? É um comportamento que se pauta por uma referência ao mundo, ele é provavelmente um comportamento, quer dizer, uma atitude, um modo que o ser humano escolheu se colocar na realidade, não é algo dado. O ser humano já existiu na face da Terra por milhares de anos em diversas culturas e muitas delas não tiveram essa atitude, estavam muito bem obrigadas. E irrupção, que acho que é o modo que ele caracteriza esse pôr-se na realidade do ser humano, mas esse pôr-se específico do fazer ciência, que é um pôr-se violento, um pôr-se de dominar o real conhecendo. Pois bem, ele fala, essa tríade, referência ao mundo, atitude de irrupção, traz a existência científica em sua raiz unitária, principalmente esse comportamento existencial, né? Uma luminosa simplicidade e agudeza do ser aí. Se nos apossamos expressamente do ser aí científico que assim se iluminou para nós, quer dizer, levando em conta tudo que ele caracterizou como essa atitude existencial da ciência, temos de dizer o seguinte, né? A referência ao mundo diz respeito ao próprio ente e a mais nada. Toda atitude extrai seu direcionamento do próprio ente e de mais nada. A irrupção da discussão na pesquisa acontece junto ao ente mesmo e a mais nada. Mas é curioso, justamente aí, onde o homem científico se assegura daquilo que lhe é mais próprio, ele fala, explicitamente ou não, de um outro. Só se deve investigar o ente, o que existe, a realidade, e mais nada. O ente apenas e mais nada. Unicamente o ente, o real, o que existe, e para além dele, mais nada. O que está em jogo nesse nada? Será um mero acaso que assim nos expressemos espontaneamente? Será apenas um modo de falar e mais nada? É nesse momento que eu falo, eu até comentei depois que o texto é muito bem construído, inclusive tem uns momentos engraçados sobre isso. Vai. Oi, gente, tudo bem? Acho que vocês já estão cansados de ver a gente, passam aqui todo dia quase. E vocês já devem estar sabendo o que a gente vai falar, né? Questão do peixe. Não é do peixe, não. Gente, é uma coisa muito importante, é verdade.
Eu sou a Sofia, ela é a Nayara, a gente faz parte do movimento de mulheres OHB e a gente constrói a luta aqui na nossa universidade. E eu não sei se vocês viram, e talvez não tenham visto, mas recentemente, talvez o professor até já saiba do caso, tem acontecido um caso assim, de assédio muito sério aqui na nossa universidade. De um estudante do mestrado, ter feito ameaças, ter cometido vários tipos de assédio para como estudante e 2 professoras também do mestrado aqui da nossa universidade, né? E por que isso é muito grave? Porque a gente que é mulher, essa sala que eu tô vendo que tem mais menina do que homem, assim, sabe que é uma realidade do nosso dia a dia, o assédio, o machismo, inclusive dentro da universidade. Porque a gente está acostumado a ver vários casos onde professor, colega faz comentário, fala coisa relativista, como já aconteceu no passado. Mas na realidade é que hoje a nossa universidade é super omissa com isso. E o que aconteceu é que esse caso que aconteceu em março só veio à tona agora, em agosto, ou seja, 5 meses depois, bastante tempo. E o que a gente tem escutado da universidade é que não está nas nossas mãos. A ouvidoria da UFABC coloca pra gente que, poxa, não pode fazer nada porque a ameaça foi por e-mail, não foi dentro do campus da universidade. E aí tudo bem. Tudo bem um estudante não querer mais vir para a universidade porque não se sente bem, porque tem medo. Tudo bem 2 professoras estarem tendo que, inclusive, mudar de sala de aula todos os dias para dar aula porque tem medo de um estudante. Eu não acho que isso é normal. Espero que vocês também não achem, porque nós não temos que achar isso razoável. Inclusive porque nós temos o poder de mudar essa situação, assim. Como foi no passado, em 2018, um professor aqui desse campus relativizou o estupro. Diz que, inclusive, às vezes é culpa da mulher, né? E a gente sabe que nunca é culpa da mulher. Que nunca podemos achar que esse tipo de fala é razoável. E naquele contexto, foi a nossa mobilização, a mobilização das estudantes, que proporcionou a expulsão desse professor. E hoje o que a gente quer é que a universidade tome medidas razoáveis para esse caso e com todos os casos de assédio. É por isso que estamos passando aqui, essa aqui só para o abaixo-assinado. No abaixo-assinado, a gente relata o caso para quem quiser ler. A gente traz alguns dados da violência contra a mulher, porque, inclusive, não é uma exclusividade da UFABC em todo o nosso país. Os casos de violência são absolutamente normais. As mulheres desistem de estudar por conta da violência que sofrem na universidade. E também estamos dizendo aqui o que a gente quer. A gente quer que esse estudante que está perseguindo as professoras e a aluna seja expulso. Não faz sentido. Elas se sentirem coagidas a sair da universidade e ele continuar aqui, isso não está dentro do que é aceitável. Mas mais que isso, nós queremos uma sala, um espaço para que as mulheres possam serem acolhidas, um espaço para as mulheres vítimas de violência ficarem, que a gente acha que isso é o justo. Outro dia eu estava numa reunião do Olga lá em Santo André e uma ingressante virou e falou assim, eu não sei como, eu chego muito cansada aqui na faculdade, que eu trabalho o dia inteiro, mas eu não sei como as meninas dormem no DCE, eu não tenho coragem de dormir lá, porque só fica homem lá, como é que eu vou dormir lá sozinha? E olha que absurdo, a gente tem na nossa mente que não é seguro uma mulher ficar num espaço dentro da universidade. E é por isso que a gente acha, né, que devemos exigir e que nós precisamos desse local para ser a nossa sala. A sala daquelas que sofrem violência de gênero. A sala que a gente possa sentir acolhida e que a gente possa ficar. Assim como foi a ocupação da sala Lilás na USP. Como é a ocupação da sala Lilás lá em Santa Catarina. Que é esse espaço de referência para as mulheres, para travestis, para as pessoas não binárias, conseguirem ter um espaço de segurança. Então, eu vou passar o abaixo-assinado. Gostaria muito que vocês preenchessem. A gente está com uma banquinha do Olga lá embaixo. E se vocês quiserem trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, se vocês quiserem um abaixo-assinado para vocês passarem e ficarem enchendo o saco de todo mundo para a gente conquistar essa sala e conquistar os nossos direitos enquanto estudante, podem ir lá trocar uma ideia com a gente. Acho que sobre o abaixo-assinado é isso. Depois eu vim buscar Mega Man. E a gente queria além de convidar para assinar o abaixo-assinado, porque a gente sabe que não é simplesmente o abaixo-assinado que vai trazer mudanças, mas é a mobilização dos estudantes. E por isso, no dia que essa estudante está apresentando um trabalho na Semana de Políticas Públicas e vai trazer à tona o caso, nós decidimos que hoje é o dia das estudantes na UFABC. E vamos fazer uma grande mobilização meio-dia para que ninguém passe por esse campus sem saber do que está acontecendo e sem saber que as mulheres decidiram que não vamos mais aguentar essa situação.
E reforçar também esse processo que já estamos na reta final e a gente veio passando aqui nessa sala, que são as eleições da nossa entidade, que deveria ser uma entidade que deveria estar acompanhando esse caso, que deveria estar prestando apoio a essas estudantes, que deveria estar mobilizando por uma transformação. E é no dia 13 e 14, essa quarta e essa quinta, que vamos poder tomar os rumos da nossa entidade e decidir que queremos a luta, que queremos a mudança. Inclusive, amanhã vai ter o debate, agora de cabeça eu não lembro os horários, mas podem ficar tranquilos que vai ter uma divulgação massiva, pelo menos da nossa parte, porque também é um momento essencial das eleições, não é só ir votar, mas compreender o que estamos fazendo. Sim, inclusive, se vocês quiserem ir perguntar para as duas chapas quais são as estratégias de combate à violência, vocês estão super convidadas. Porque a realidade é que hoje a gente tem programa de combate e hoje a gente quer que isso não seja mais a realidade das nossas vidas. Por isso que é importante que a gente se some nessa mobilização de forma geral. Tanto por meio das entidades, mas como estudantes que querem que as condições de vida mudem aqui na universidade. Acho que é isso. Obrigada, professor. Desculpa tomar o tempo, é que é um assunto muito importante. Obrigada, viu? Até mais, gente. Bom, vamos voltar. Tá, eu vou ter que dar uma recuperada porque a gente tinha falado de um ponto um pouquinho importante, mas assim. Vou montar um pouco aqui. Seguinte, gente. O Raio fez aqui algumas afirmações. Afirmações, inclusive, eu diria, intencionalmente irônicas. Quer dizer, quando ele diz isso, né? A referência ao mundo se respeita ao próprio ente e a mais nada. Toda atitude está no direcionamento do próprio ente e de mais nada. A erupção da discussão na pesquisa acontece junto ao ente mesmo e a mais nada. Ele está, de algum modo, pensando naquilo que eu disse no começo da aula para vocês, que é o objetivo dele, que é se perguntar se e como pode existir a questão metafísica, a pergunta filosófica, numa realidade que é explicada pela ciência. Ele, de algum modo, uma pista da resolução dele. Quer dizer, a ciência fica com o ente, com o real. Com que vai ficar a filosofia? Com nada. Né? É um pouco essa é a brincadeira. Ele usa uma construção de um próprio cientista, não me engano, uma construção paródica de um cientista está afirmando mesmo, não? E a ciência é isso e mais nada. E ela só se preocupa com aquilo que é real e mais nada. E daí ele um pouco usa esse jeito de falar da própria ciência para, de algum modo, desdobrar ele e encontrar aí a questão que sobra para a filosofia. E que é o nada, mas não é como se nada sobrasse. Vocês vão ver que tem muita coisa nesse nada. Bom, ele diz isso. Olha, justamente quando o homem científico vai se assegurar daquilo que é próprio dele, que é aquilo que ele faz, que é a ciência, ele vai o tempo todo, mesmo sem querer, se referir a essa outra coisa. Só se deve investigar o ente, a realidade e mais nada. O ente apenas e mais nada. Unicamente o ente, o real que existe, e para além dele, mais nada. Ele fala, mas que tem jogo nesse nada, né? Será um mero acaso que a gente expressa assim, ou é só um modo de falar e mais nada? Daí ele é muito engenhoso na construção textual aí, né? Mas ele fala, mas o que nos preocupa quando falamos desse nada? O nada é expressamente recusado pela ciência, que subestima como nulo. Ao assim estimá-lo, porém, não estamos justamente admitindo? Mas como falar em admissão se estamos admitindo nada? Daí o texto começa a ficar meio tipo, uou, tá, calma, por onde vou? E ele vai dar uma... Tem uma hora que parece que a coisa vai enlouquecer, mas ela não tá. O Raio está muito bem o que ele está fazendo. Ele fala, nesse vídeo de nossa fala, entretanto, talvez nos estejamos movendo em um jogo vazio de palavras. É a impressão que começa a dar, né? Inclusive, no próximo movimento, isso se acentua. Mas é um pouco de propósito isso, porque, de algum modo, o que ele está colocando em questão é, não só, tá, a filosofia talvez não deva mais se ocupar de responder o que é tudo que existe. E ela talvez se ocupe com nada. Mas a principal questão é, talvez o modo de se fazer filosofia não seja propriamente um conhecimento racional, conceitual, mas que isso de algum modo... Quer dizer, ele vai, de fato, depois desse momento do texto, fazer um jogo vazio de palavras. Mas, ironicamente, de algum modo, denunciando que o modo de se abordar o nada, no caso, mas, em última instância, o modo de se abordar a questão da metafísica, talvez não seja apenas a razão, talvez não seja apenas o entendimento. E se a gente for tentar abordar, por exemplo, a questão do nada, racionalmente, logicamente, a gente vai cair num jogo vazio de palavras. Porque talvez o caminho seja outro. Sentimentos. A existência, né? Então, bom, ele diz, ó,
Quanto a isso, a ciência tem agora de afirmar sua seriedade e sobriedade, assegurando que apenas doentes lhes dizem respeito. O nada. O que pode ser isso para a ciência, se não um escândalo e uma fantasia? Se a ciência tem razão, apenas uma coisa é certa. A ciência nada quer saber do nada. E isso, de algum modo, percebam. Ele está dizendo alguma coisa importante. Não sobre o nada, claro, porque enquanto ele não disse nada sobre o nada. Mas ele disse algo sobre a ciência e sobre o que é essa atitude existencial de fazer ciência. E isso é digamos assim, é um fato mesmo. Quer dizer, a ciência não quer saber nada do nada. A ciência nada quer saber do nada. Portanto, a atitude existencial de fazer ciência, do estar preocupado com conhecer o ente, do estar se referenciando pelo ente, ela tem, digamos assim, uma contrapartida que é muito diferente ao nada. O nada para a ciência é nada. E a ciência nada quer saber do nada. Então, essa é, no fim das contas, a estrita apreensão científica do nada. Nós o entendemos na medida em que nada queremos saber dele. O nada. Então, veja, a apreensão científica do nada não é uma apreensão científica. Ela é, no fundo, um sintoma de uma atitude existencial. Você abaixa um pouquinho, Fernando, para mim? Bem, diz o seguinte. A ciência nada quer saber do nada. Tão certo quanto isso, porém, é o fato de que, quando busca exprimir sua própria essência, a ciência recorre ao nada. Ela tem que falar, não, eu estou preocupado com isso e com mais nada. Ela pressupõe aquilo que ele vê. Que essência ambígua é essa? Daí, bom, ele vai elaborar a questão, né? Ele fala, a elaboração da pergunta pelo nada tem de colocar-nos em condições que tornam impossíveis duas coisas. Ou responder a questão, ou então tornar evidente que é impossível de responder. Mas o nada é admitido. Quer dizer, se os cientistas não querem nada com nada, o Heidegger, por outro lado, só quer o nada. Então ele admite o nada, ele quer pensar o nada. Mas ele sabe que isso dá trabalho, que isso não vai ser tão simples. Afinal de contas, não é mera birra que a ciência evite de pensar o nada. Ele fala, a ciência, com uma arrogante indiferença frente a ele, despreza-o como aquilo que não se dá, que não existe. É o não existe, né? Ainda assim, buscamos questionar o nada. Heidegger quer fazer isso. O que é o nada? Já minha primeira abordagem dessa questão nos mostra algo de inabitual. Nesse perguntar, colocamos o nada de antemão como algo que é assim e assim, como um ente. Mas ele é absolutamente diverso disso. Quer dizer, e daí depois, eu não sei como é que está nosso tempo, se a gente percorre ou não, mas ele vai de fato entrar numa espécie de jogo de palavras. Mas não um jogo de palavras inútil, só pelo jogo de palavras, como uma espécie de ironia pedagógica para mostrar, olha, se a gente for tentar conhecer racionalmente o nada, isso vai ser só jogo de palavras. Por quê? A ideia de conhecer o nada, de se perguntar o que é o nada, de definir o nada, é um paradoxo por definição. Por quê? O que acontece? Se eu for dizer, definição do nada, o nada é isso, o nada não é nada, porque o nada é justamente o que não é. Então, quer dizer, toda tentativa de definir o nada, que vai dizer que o nada é uma coisa ou outra, vai sempre falsificar o nada, porque sempre vai dizer que o nada é alguma coisa, o nada não é nada. E daí, bom, é curioso, é engraçado o modo como ele vai fazer nesses jogos de palavras, né? Também não é arbitrário, ele vai, nesse processo, ele vai quase que fazendo uma certa paródia do próprio pensamento racional, né? Mas, dado o nosso tempo, lembrando que está na parte mais importante do texto, eu fico com isso, né? Quer dizer, no que se segue, ele vai, de fato, fazer essa tentativa de conhecer o nada por meio do entendimento e vai chegar em uma série de paradoxos, que vai mostrar para ele que não... de entrar mais na angústia e menos do que nos paradoxos. Porque, no fundo, tudo se sustenta por isso, quer dizer, não é possível definir o nada. E, nesse sentido, não é possível conhecer conceitualmente o nada. O que portanto, a via de acesso ao nada teria que ser outra do que o entendimento e o conhecimento racional. Mas tem outro pessoal aqui na porta que quer falar com a gente. Licença, tudo bem? Bom dia. Oi, gente, tudo bem? Vocês devem lembrar de mim, eu sou o N, eu sou da Faísca. Estou construindo agora a Chapa 1 na Valha, que é a continuidade da última gestão para ouvir os pássaros, né, que foi parte justamente de criar e construir a primeira calorada de humanidades aqui em São Bernardo, né, uma chapa de maioria de pessoas trans para ouvir os pássaros, que hoje segue enquanto uma chapa de 1/3 de pessoas trans, e justamente por conta disso também fomos parte de construir a Secretaria de Combate às Opressões no ano passado, justamente para fortalecer a luta dos estudantes contra o machismo aqui dentro da universidade e fora dela também, a transfobia, enfim, todas as questões de opressões que a gente vê aqui dentro,
E também o Comitê em Defesa das Terceirizadas, né, que a gente, enfim, no curso de BCH tem bastante acesso ao debate em torno do que é a história do Brasil, né, e como que, na verdade, é marcada por uma história escravocrata, que até hoje deixa suas marcas aqui dentro da universidade, da sociedade, né, onde a gente encara que as mulheres negras são as mais afetadas pela terceirização, pela precarização do trabalho, e a gente, enquanto estudante, tendo muita voz aqui, muita força dentro da universidade, sendo maioria, temos total força para justamente defender essas trabalhadoras aqui dentro. Por isso que a gente criou e fundou o Comitê em Defesa das Terceirizadas, aberto a todos os estudantes que queiram participar. E para levar isso adiante, justamente, até mesmo compondo ou não a gestão, que agora as eleições vai ser dia 13 e dia 14, gente, enquanto ele está especificando melhor. E, inclusive, a gente hoje fez um chamado, porque é o dia do estudante hoje, né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso hoje, mas é dia do estudante e vai rolar um ato em São Paulo. A gente fez um chamado à Chapa 2, né, que está concorrendo também agora às eleições, para formar um bloco unificado, né, contra o arcabouço fiscal nesse ato, né? A gente não teve resposta da Chapa 2, que inclusive é a chapa do Movimento Correnteza, que compõe o DCE, mas, enfim, saímos com esse chamado, esperamos que no ato, né, aconteça esse bloco unificado, justamente porque a gente entende que para batalhar em defesa da educação, para lutar contra o arcabouço fiscal, né, que corta a verba da educação, né, por parte do governo Lula, que justamente a reitoria aqui dentro desconta nas nossas costas a precarização com o valor mais caro do RU, com falta de fretados, com falta de disciplina para toda a demanda. E justamente para combater isso, para lutar contra isso, a gente vai precisar de toda a força de um movimento estudantil fortalecido e unificado também, né? Enfim, não tivemos essa resposta, mas essa é a perspectiva, justamente por isso que a gente batalha para que o centro acadêmico do BCH seja um centro acadêmico proporcional, né? Mas, enfim, tem mais coisas no panfleto, a gente vai seguir essa semana aí durante a campanha, espero que todo mundo participe, chegue para trocar mais ideia, que a gente possa debater mais. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Valeu. Bom, gente, agora vamos comigo que falta 30 minutos de aula e eu quero chegar na angústia e no nada. E eu talvez não consiga vir na quarta-feira, de modo que essa é a minha última intervenção no curso, possivelmente. Então, vamos comigo até o fim, porque a gente tem que passar essa angústia, não pode perder nada. Vamos lá. Como eu disse... Professor, eu tinha uma dúvida na hora que o senhor falou sobre que o nada é explicado por emoções. Entende explicar o nada por emoções. Então, só seja em papel da emoção, que tem que explicar o nada que não é nada. Onde a gente colocaria essa emoção? Porque a gente pode pensar que se a emoção está dentro de nada, a emoção também seria nada. Então, eu diria que ele não acha que ele vai explicar o nada através das emoções, mas ele vai experienciar o nada através das emoções. De modo que é quase como se... Não é que a emoção nos dá a capacidade de compreender o nada, porque talvez o nada seja incompreensível nesse sentido de compreensão. Mas, digamos assim, quando a gente angustia, a gente experiencia o nada. Isso é uma forma de acessar o nada. De algum modo, a questão do nada pode ser colocada a partir da angústia. Não que a angústia nos explica o nada, porque o nada, em última instância, é inexplicável, incompreensível. Mas ele pode ter sentido. E daí é bom entender como. Então, ele é o que é. Então, para ele, nada é a mesma coisa. Então, você está tentando ir pela via do entendimento. Justamente. É óbvio. É isso que... Quer dizer, você está... Como é que você... Tá bom. Não, é que eu estou procurando uma parte da continuação para... Quer dizer, o negócio é, se você for tentar pensar, calma, mas nada é isso, mas nada não é isso, mas nada é isso, então nada é aquilo, é justamente a armadilha que ele falou para evitar, quer dizer. Porque de antemão, quando está dizendo o nada é isso, nada não é. Então, quer dizer, não é essa via de acesso. E quando dizer que não é essa via de acesso, quer dizer, não é que essa compreensão do nada está errada, mas tem uma certa. Essa teoria do nada, justamente, não é via entendimento, não é via razão, não é via teoria.
que é possível acessar o nada. É isso um pouco que ele está dizendo. Eu acho que essa pergunta ela é quase ilustrativa, porque ela mostra, realmente, quando você começa a fazer raciocínios para nada, não, mas se o nada é isso, começa a ficar uma coisa totalmente um jogo de palavras, em algum lugar. E é nesse sentido que ele diz, a viagem tem que ser outra. E daí... Não, conclui o raciocínio. Pode dizer. Não, tem uma passagem na continuação do texto, né, que a gente vai ler para a quarta, que eu acho que pode ilustrar, talvez, né, responder a sua pergunta com uma coisa que eu acho que ilustra bem. Quando ele vai falar, olha, ele está justamente falando, olha, não é a negação, a gente não está pensando no entendimento, não é a negação teórica. Ele vai falar o seguinte, ó, pois a negação não pode ser considerado o único, muito menos o principal comportamento nadificador em que o ser aí permanece atravessado pelo nadificado nada. A gente vai chegar lá, né, ter uma preparação para isso, mas ele diz, mais abissais do que a mera pertinência da negação pensante são a dureza de uma ação antagônica, né? Então, se você está numa luta, numa disputa, algo contra você, e a pungência de uma rejeição, ou seja, quando alguém não te quer, você está experimentando o não, você está experimentando a negação de uma maneira afetiva. Esse é o único jeito, segundo ele está dizendo, de realmente experimentar esse nada que não é teórico. Mais decisivas são a dor do fracasso e a inclemência da proibição. Né? Então, quando você é proibido de fazer alguma coisa, quando te negam alguma coisa, ou quando você quer conseguir uma coisa e não consegue, que é o fracasso. Então, tudo isso são o quê? Experiências, são vivências da negatividade. Quer dizer, vivências do não. Vivências do nada. Né? Ele vai dar vários exemplos na segunda parte do texto, né? No sentido de ilustrar o que ele está caracterizando como experiência do nada. Mas isso só vai ficar, vamos dizer, o percurso só vai, né, se completar com a segunda parte do texto que a gente vai ver na quarta. Eu estou adiantando aqui porque eu acho que ajuda talvez a ilustrar um pouco mais, né, o que significa chegar ao nada pelos afetos e não pelo pensamento. Porque o nada, o que ele está dizendo? Isso ele vai entrar agora nesse texto mesmo, né? Ele está se perguntando, o não, a negação, quer dizer, enquanto contidos em frases nossas, né? Quando a gente fala, por exemplo, a lousa é verde, isso significa que a lousa não é azul, não é branca, né? E assim por diante. A gente opera aí, a gente usa uma noção negativa, uma noção de não, de negação. E aí ele vai se perguntar, mas o que é anterior? Isso que está no pensamento ou o nada como algo que está posto antes? E aí você tem razão. Quer dizer, a questão do nada traz junto a questão do ser. Na verdade, na história da filosofia, lá entre os gregos principalmente, a questão era ser e não ser. O nada é o não ser. Então, sem dúvida, a questão do nada ela traz junto a questão do ser. Mas aqui ele está querendo mostrar para a sua plateia de cientistas como que a própria ciência, para se autoafirmar, precisa do nada. Mas como chegar ao nada? Pelos afetos. Essa é a ideia. O senhor falou que vai chegar na angústia para explicar o nada. Né? Não para explicar, mas para tentar entender. Se a gente colocar então nada como uma coisa teórica, a gente poderia colocar ele como uma angústia para todos, ou se vai mudar, porque o senhor falou que o nada ele é um sentimento, você acessa o nada pelo sentimento. Então, cada um tem um sentimento diferente, ou é pela angústia que você vai sentir o nada sempre? É sempre pela angústia, segundo ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, tem um afeto específico que traz a experiência do nada. Esse afeto é o que ele caracteriza como angústia. Agora, cada um vai viver isso de um modo diferente, mas o que há em comum é essa experiência, né, da negatividade. Uma coisa que ele não explora nesse texto, mas que é fundamental em Ser e Tempo, é a questão da morte. A ideia da morte, né, ela traz consigo talvez o sentido mais pleno do nada, que é o nada da sua própria existência. Né? Então, vamos dizer, dar-se conta da finitude, dar-se conta da morte, num sentido forte, digamos assim, disso, não simplesmente saber teoricamente que uma hora vai morrer, né? Mas realmente ter essa consciência, essa tomada de consciência, é algo que está muito próximo da angústia.
Então, veja, não é que o nada é um sentimento, é através desse sentimento da angústia que nós temos essa experiência do nada. E uma coisa que eu acho que ajuda é ver como se dá no texto, porque eu acho que ele, como eu disse, esse texto, a grande virtude para mim dele é que ele tem uma construção textual muito engenhosa. E ele vai nos conduzindo pelas questões. Se quiser voltar, Assim. Porque, bom, partimos dessa... Você tinha colocado aqui, né? Era isso aí. Ou não? Será que eu mexi? O negócio ele já falou de antemão, olha, não é possível definir o nada, porque definir que nada é isso ou não é aquilo, dizer que nada é e nada não é. Tá, isso é uma espécie de premissa do porquê que vai ser impossível teorizar, racionalizar o nada. Tá bom. Daí, isso ele entra em vários raciocínios, vai mostrando na prática o que acontece quando a gente tenta fazer esse tipo de raciocínio sobre o nada, mas tem um raciocínio importante que ele fala, ó, dos únicos modos que a gente consegue acessar o nada, pensando nele, né, teoricamente, é pensando. O nada é a negação de tudo que existe. Ele fala, isso funciona? Ele vai problematizar, olha, mais ou menos, porque, na verdade, veja bem, a negação, ela é uma ação do pensamento, do entendimento. Se de algum modo a gente concebe o nada como anterior, né, mais originário do que a negação, no sentido de que o nada é uma vivência existencial, não é uma vivência cognitiva e intelectual, então, de algum modo, o próprio pensamento, o próprio entendimento depende dessa experiência existencial do nada, então, enfim, ele fala, não vamos por aí, não vai funcionar. Então, ele fala, olha, ele fala, olha, será que o aparente absurdo de pergunta e resposta quanto ao nada, no fundo, não é um sintoma da cega unilateralidade do entendimento que se tem limitado? Quer dizer, será que no fundo o absurdo em se perguntar pelo nada não é tanto o nada em si, mas o modo com que a gente crê que o nosso entendimento e a nossa razão é limitado e capaz de dar conta de todas as coisas? Talvez a questão seja só que o modo de acesso ao nada não seja esse, não seja da lógica, não seja da razão. Ele fala, bom, se a gente não se deixar levar pela essa impossibilidade formal da pergunta, quer dizer, se a gente não sei, bom, então eu não posso dizer nada que nada é ou não é, porque daí ele já não é mais nada. Se a gente, de algum modo, não travar aí e insistir em colocar a questão, a gente precisa, de algum modo, pelo menos dizer o que é isso que a gente está falando quando a gente fala de nada. Quer dizer, onde a gente encontra o nada. E daí o Heidegger vai fazer um movimento que é bastante clássico nos textos dele, que é, de algum modo, fazer referência a nossas concepções pré-teóricas. Quer dizer, está dizendo, olha, nunca existiu uma teoria sobre o nada que parasse em pé. E nunca vai existir, por definição. Agora, mesmo assim, todo mundo sabe o que é o nada. Na sua vida cotidiana. Todo mundo tem uma noção do que é o nada. E exprime essa noção. E daí ele começa a fazer essa aposta. Ó, talvez se a via não é racional, teórica, lógica, talvez essa nossa concepção pré-teórica do nada pode nos levar para algum lugar. Abaixa um pouquinho, Fernando. Onde a gente procura o nada, né? Como a gente acha o nada? A gente não precisa saber para encontrar algo que essa coisa existe. Quer dizer, de novo parece que a gente vai, meu Deus, lá vai o Heidegger de novo, né? Quer dizer, para a gente se colocar à procura de alguma coisa, a gente tem que assumir que essa coisa existe, mas sem estar buscando nada. Daí ele fala, bom, haverá a possibilidade de uma procura que não assume de antemão aquilo que está procurando, quer dizer, haverá um procurar ao qual pertence por encontrar, e daí a questão é não um procurar científico, não uma investigação, porque toda busca científica nesse sentido, ela é não é simultâneo procurar e encontrar. Você fala, eu estou buscando aquilo. Você postula aquilo que está buscando como existente, como possível de ser encontrado daquela forma. Então, portanto, não é esse o caminho. Em que circunstância há uma simultaneidade entre o procurar e o encontrar? Não na busca científica, não na tentativa de conceitualização, mas no afeto. Quer dizer, o afeto é propriamente esse encontrar que nos atravessa, que nos esbarra. E lá, quer dizer, no afeto, no sentimento, há uma simultaneidade entre o procurar e o encontrar. Né? Então, o que ele está dizendo é, como quer que seja, nós conhecemos o nada, mesmo que apenas como aquilo de que falamos no cotidiano. E esse nada vulgar pode ser definido sem muita excitação. Ele volta para aquilo que ele disse de um ponto de vista teórico. Né? Quer dizer, o nada é a completa negação da totalidade dos entes. Quer dizer, o nada é a negação do que é. Ele fala, será que essa caracterização... Quer dizer, ele fala assim, ó, tá bom, vamos tentar por aí. Mas para isso, de algum modo, se a gente consegue chegar no nada
pela negação à totalidade dos entes, a gente tem que, de algum modo, saber o que é isso, a totalidade dos entes. A totalidade dos entes tem que estar, de algum modo, dada para que a gente possa negá-la para chegar no nada. E daí ele vai dizer, isso está dado para a gente tem acesso à totalidade dos entes, e ele faz uma distinção importante, que é, já começa a marcar justamente esse deslocamento dele cada vez mais para o erro da existência do sentimento. Ele vai dizer, olha, do ponto de vista teórico, não. Quer dizer, nós, enquanto seres finitos, que, portanto, vivem um tempo finito e que tem uma capacidade de compreensão finita, a gente não tem a capacidade de conhecer o que existe. Nossa mente é limitada para isso, nosso tempo de vida é limitado para isso, mas, porém, isso é uma coisa importante, né? Ele fala, acho que eu acho um pouquinho para baixo. Ele fala, ó, tem uma diferença fundamental entre o que é o aprender o todo dos entes em si, quer dizer, o que significa conhecer do que existe, e o que é estar em meio à ausência da totalidade. E daí ele começa, agora ele está jogando, de fato, para o caminho que vai ser um caminho possível de colocar a questão. Quer dizer, não, a gente não vai conseguir chegar no nada conhecendo o que é tudo que existe, depois a gente não conhece tudo que existe. Mas a gente, de algum modo, a gente sabe o que é esse tudo que existe. Não conhecendo ele, teoricamente, cientificamente, mas estando no meio dele. Estando metidos no meio de tudo que existe. E esse vai ser um pouco a via de acesso para chegar a nada, porque ele fala, bom, isso que ele fala no parágrafo anterior, né? A gente pode imaginar o todo dos entes e negar isso, mas no fundo isso vai ser um nada imaginário. Ele é de algum modo alguma coisa, não é um nada. Então, quer dizer, ele começa de um ponto de vista totalmente entendimento, razão. Depois ele vai numa mistura de razão e imaginação, quer dizer, imagine tudo que existe, depois ele fala, olha, isso não é nada. A forma de acesso ao nada vai ser pelos afetos, pelos sentimentos. Por quê? Porque por meio dos afetos, por meio dos sentimentos, a gente percebe isso. Estamos em meio à ausência da totalidade. No sentido de que, para o Heidegger, os sentimentos eles não são coisas irracionais ou simplesmente o oposto da razão ou algo que... Não, os sentimentos para o Heidegger, eles são o modo com os quais a gente percebe a realidade como um todo. Então, os sentimentos eles são quase como uma certa... Então, uma forma de conhecimento, eles nos dizem algo, a gente se localiza no nosso, em meio àquilo que existe, em nossa própria existência, nos sentimentos. E é por isso que ele fez esse salto aqui, né, quer dizer, há uma distinção fundamental entre aprender o todo dos entes em si e o encontrar-se em meio aos entes da totalidade, que no fundo é a mesma distinção entre tentar compreender teoricamente, racionalmente, conceitualmente o nada, ou de algum modo experienciá-lo pelos afetos. Ele vai dizer, aquele, quer dizer, conhecer o que é do que existe é impossível por definição. Este, quer dizer, o estar em meio a tudo que existe, acontece o tempo todo na nossa existência. Daí, ele vai dizer, por mais que no cotidiano parece que a gente está sempre preso num certo tipo de região doente específico, quer dizer, é isso, a gente está lá, porque eu preciso acordar e pegar o ônibus e ir para a faculdade, depois comer na Rio e daí pegar o ônibus de volta, quer dizer, parece que a gente está preso a certos entes específicos. Ele fala, mesmo por mais disperso que o cotidiano possa parecer, ele segue a conservar os entes, ainda que de maneira obscura, em uma unidade total. Quer dizer, mesmo que a gente esteja lá só pensando no ônibus que eu vou pegar para chegar na universidade, de algum modo tem uma certa compreensão pré-teórica, sentimental, de algum modo, afetiva, da realidade, da unidade da realidade, né? E daí ele vai dar um exemplo, né? Ele fala, o tédio, por exemplo. Né? O tédio autêntico, o que ele chama de tédio autêntico? Quer dizer, é quando não é que, eu tô vendo uma série que é chata, ou tô conversando com o fulaninho que puta, é insuportável, não aguento mais o que ele tá falando. É quando, não é um tédio com isso ou com aquilo, mas é um tédio geral. Quer dizer, quando ele se entedia, ele fala, né? Se está entediado, de algum modo, isso revela os entes da totalidade. Quer dizer, isso revela o modo como nós estamos inseridos no meio da totalidade do que existe. Por exemplo, uma da indiferença, o tédio. E ele vai citando outros afetos aqui. Ele vai falar do amor. E, enfim, vai dando exemplo de afetos. De algum modo, dizendo que... Você baixa um pouquinho para mim, Fernando? De algum modo, compreendendo... Isso é importante. Falar, então a questão não é compreender a coisa racionalmente, os sentimentos. Mas o Heidegger entende sentimentos de um modo muito peculiar. A saber, não como contraposto da razão, não é o irracional, os sentimentos, mas ele é essa espécie de percepção do nosso próprio ser. E de algum modo, quando a gente sente coisas, amor, a gente
involuntariamente tem uma compreensão, esse sentimento expressa uma compreensão do modo como a gente está inserido na realidade que existe. Isso está dizendo todo sentimento, de algum modo, expressa, de um modo pré-teórico, como a gente se encontra no meio da realidade que existe. Tá. Só que tem um único sentimento que é capaz de revelar, não o modo como estamos inseridos na realidade que existe, mas do nada. Que sentimento é esse? É propriamente a angústia. E daí ele vai escrever um pouco isso. Trabalha um pouquinho. Quando ele fala acho que é bom. O que vai ser, mano? Que ele fala com angústia, assim como ele estava falando do TED, né? O TED não é entediado com isso ou com aquilo. Com angústia não nos referimos a tão comum ansiedade, que no fundo é uma modalidade do temor. Quer dizer, a angústia não é, eu estou angustiado com isso ou com aquilo, quer dizer, eu estou inquieto, incomodado. Não, a angústia, assim como o TED autêntico, é justamente sem objeto, quer dizer, estou angustiado. E justamente essa dimensão de que a angústia não é angústia de nada, angústia com nada, é por isso que a angústia vai ser capaz de revelar nada, porque justamente o que nos angustia? A gente não sabe. É uma espécie de... o modo como Heidegger ele vai narrar a angústia é quase como se... É um distanciamento da realidade, em que parece que tudo aquilo que é real vai perdendo um pouco o sentido para ele, vai se afastando da gente. E a gente vai ficando angustiado, a gente não sabe muito bem. E essa indeterminação é justamente o espaço que nada vai ter para se manifestar. Você baixa um pouquinho mais, Fernando? Então ele fala, ele estava falando aqui, quando a gente está ansioso, a gente não consegue parar de pensar no que a gente está ansioso. Né? Então, sei lá, tive uma discussão, eu não consigo sair da minha cabeça, só fico pensando nisso. Quer dizer, estou sem cabeça para pensar. Ele fala, a angústia não permite esse tipo de confusão. Quer dizer, quando a gente está ansioso, angustiado com alguma coisa, a gente fica confuso. A angústia, ao contrário, ela estabelece uma peculiar tranquilidade, quase uma espécie de clareza. Ele fala, a angústia sempre é, de fato, angústia com, mas não isto ou aquilo. A angústia com é sempre a angústia em relação a, mas não a isto ou aquilo. A indeterminação daquilo com que, daquilo com que, daquilo em relação a que nos angustiamos, não é mera falta de determinação, mas é essencial impossibilidade de determiná-lo. Isso vem ao primeiro plano na conhecida formulação que se segue. Ele fala isso, né? Quando a gente está angustiado, todas as coisas nós mesmos afundamos em indiferença. Quando a gente chega nessa indiferença, nessa angústia que parece que tudo aquilo que é real vai se afastando, a gente experiencia de algum modo o nada. O nada, daí, não no seguinte, conhece nada, a gente entende nada, mas nesse, digamos assim, nessa experiência de afastamento, quase de perda daquilo que é a realidade, no sentimento de angústia, a gente percebe um pouco a contraluz do ser. E daí, bom, vamos tentar concluir, né? Principalmente com aquilo que eu disse para vocês no começo da aula. Quer dizer, o objetivo do Heidegger é se perguntar se e como é possível colocar a questão metafísica, a questão da filosofia em uma época que explica a realidade pela ciência. Veja, no fundo, o que ele está dizendo isso vai ser possível se a gente transformar o que a filosofia pensa e o modo como ela pensa. E nesse sentido, a filosofia não vai mais se pôr a explicar tudo que existe, porque isso a ciência já faz, embora não consiga explicar, que é a totalidade da realidade, ela vai se perguntar pelo nada. Por que ela vai perguntar pelo nada? Porque, de algum modo, só se perguntando pelo nada, a gente vai ser capaz de perceber o ente enquanto tal, quer dizer, o ente no sentido de que ele existe. E daí tem uma frase que ele vai dizer no próximo texto, que é, só quando a gente vive a experiência da angústia e experiencia o nada, a gente vai conseguir olhar com espanto para o fato de que as coisas existem e não nada. Algo existe e não nada. De que o ente existe e não nada. E quando a gente percebe isso, de que não é nada óbvio que as coisas existam, a gente, digamos assim, é colocado através da angústia e através desse estranhamento em relação ao ente, que a gente de algum modo consegue experienciar o ser do ente. E nesse sentido, aquela primeira exigência do que é uma questão metafísica, né, que é ser capaz de colocar a questão da metafísica como um todo, quer dizer, no caso, não mais responder o que é tudo que existe, mas experienciando tudo que existe nessa característica de existir. Então, por exemplo, a ciência ela vai explicar tudo que existe, ela vai falar, uma árvore é uma entidade viva, biológica, que evoluiu de tal e tal espécie. As estrelas, elas foram... Mas, no fundo, ela não é capaz, a ciência, de acessar o fato de que as coisas sejam. Que essa é a questão metafísica fundamental. E é nesse sentido que ele faz essa aposta de ir através do nada, porque o nada funciona como uma contraluz para a gente perceber
que aquilo que existe, existe. E é essa força de se pensar o nada filosoficamente. E daí, bom, é isso. O modo de se abordar a totalidade da questão metafísica, que a ciência, pela sua fragmentariedade, não consegue, seria não mais tentar explicar o que é aquilo que existe, mas ficar com nada. E daí, como a gente vai, de fato, abordar o nada? Fazendo teoria do nada? Conhecendo o nada? Tentando buscar o conceito do nada? Não. Justamente na medida em que a gente experiencia o nada, essencialmente, afetivamente, na angústia. Então, respondendo a pergunta do Heidegger, quer dizer, onde é possível colocar, a partir de onde é possível colocar a questão metafísica, a questão da filosofia, em uma época que explica a realidade pela ciência? É possível colocar a questão metafísica, a questão da filosofia, a partir da experiência do nada na angústia. A experiência existencial do nada na angústia. Porque essa experiência, de algum modo, permite, nos abre que a gente perceba a realidade, não que a gente conheça a realidade exatamente como ela é, mas que a gente perceba a realidade no seu caráter de ser, no seu caráter de existir. O que, para fechar, né, a frase que ele vai fechar o texto, na segunda parte do texto, é que a gente perceba de que os entes existam e não nada, de que algo existe e não nada. Isso a gente só consegue perceber, ele diz, né, nessa época que explica a realidade pela ciência, através da experiência existencial da angústia. Só através daí que é possível colocar a questão do ser. Acho que é isso, né, gente? E acho que a caracterização da angústia desse estado de ânimo, por isso que eu fui buscar uma citação da segunda parte do texto, vai ficar mais clara na última parte, eu acho. Né? Como funciona a angústia. Porque aqui ele desembocou na angústia, né, até esse ponto do texto. Na próxima, acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Enfim, e moral da história, para ser filósofo tem que ser angustiado. Não, ela está circulando por aí. Pessoal, quem está com a lista? Muito obrigado por esse curso. Você me deu Você me deu uma visão de filosofia muito diferente, porque tchau! Sempre gostei da filosofia, só que, cara, suas aulas foram perfeitas. Mano, você é maravilhoso na aula. Cara, para de ouvir você falando que está conseguindo fazer filosofia. Uma foto comigo? É de filosofia. Eu tô nessa ideia, viu? Convertidos. Tirar uma fotinha só pra guardar. Isso não é comigo. Isso é... Obrigado, Theo. Valeu, prazer. Obrigado. Então deixa eu ver.